Fala, cuscuzeiros e cuscuzeiras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Priscila Marsola, para quem tá chegando agora, te convido a ficar aqui conosco e partilhar desse momento maravilhoso que vai acontecer aqui. Já te peço também para dar um like aqui, se inscrever no canal se não é inscrito e, gente, por favor, ativa o sininho para receber as notificações, tá? E ficar por dentro de tudo aqui. Venho hoje trazer uma pessoa que, cara, o assunto vai tocar fogo no cuscuz real. É algo que realmente era inesperado aqui pro cuscuzeira, mas o senhor, ele sabe de todas as coisas. E ele traz tudo aqui à maneira dele, né? Que é boa, perfeita e agradável. Gente, eu trago aqui uma pessoa que ela é consultora de imagem. E ela é muito estilosa. E ela é muito crente. Aline Souza! A melhor parte. Que prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Muito obrigada por me receber no seu cuscuz. Eu amei. Falei pra ela, gente, eu amo cuscuz. Cadê meu cuscuz? Vai ter cuscuz pra Aline, gente. Vai ter cuscuz. Muito obrigada, viu? Parabéns. Que o Senhor abençoe ainda mais o seu projeto. Cada vez mais vidas sejam alcançadas. Obrigada pela oportunidade de também trazer um pouquinho da minha verdade, né? Até o seu espaço, até a sua casa. Eu tenho certeza que esse projeto nasceu primeiramente no coração de Deus. Sim. E agora você consegue compartilhar tudo isso com mais pessoas. É maravilhoso. Eu me sinto muito agradecida. Muito obrigada. Fico honrada. Amei. Mas vamos lá. Quem é a Aline? De onde veio? Sim, vou me apresentar. Oi, gente. Oi, baby, passejar convosco, é o meu jargão. Falo assim com as meninas. Oi, baby, passejar convosco. Muito prazer, eu sou a Aline, tenho 38 anos, sou casada. A Bri falou assim, tem curiosidade sobre você? Eu fiquei pensando, nossa, tantas curiosidades. Gente, eu tenho 3 filhos e eu queria 5. Mas tenho 4. Tem 4. Minha China, amiga. E eu me achando com 3, né? Porque ninguém quer ter filho, gente. mas que bênção, glória a Deus. Tenho 3 filhos. Otávio, de 14 anos, Miguel, de 10 anos, Isabelle, de 6 anos. Já mando um beijo para os meus filhos, para o meu esposo, pai dos meus 3 filhos, Leandro. Um beijo, amor, te amo. E sou assembleiana, 23 anos. Eu tô amando estar aqui no podcast, principalmente porque as nossas irmãs, a Gé e a Pri, são do Bola. E essa conexão universal do Espírito Santo é fantástica. Sou assembleiana, me converti aos 15 anos de idade. Tem uma missionária na minha família, né? E ela sempre pregou para nós. Eu fui a primeira, depois veio minha mãe, minha irmã. Meu pai ainda não veio, mas estamos orando e crendo que a hora dele também vai chegar. Mas a maioria da minha família é crente. Então tem uma parte da congregação, outra parte da assembleia, para a glória de Deus. Sou consultora de imagem, consultora de coloração pessoal, para a glória de Deus. Eu nunca pensei na vida. Primeira curiosidade, 2. Nunca pensei na vida que eu seria consultora de imagem. Sim. Era uma coisa muito distante do meu coração. Nunca pensei na vida que eu teria sobrepeso. Nunca. Porque eu nunca fui gordinha, sempre fui magra. Sim. E a Bíblia fala que é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o coração não sentiu é que o Deus tem preparado. Exato. Então o Senhor começou a conduzir a minha vida para sua boa, perfeita e agradável vontade com coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse viver. E isso foi na adolescência? O sobrepeso? Sim. Não, foi depois do meu segundo filho. Então, no primeiro filho, eu não tinha sobrepeso e após a segunda gestação, foi que eu passei a engordar. Houve alguma complicação? E por no isso... parto, não houve complicação. Houve uma complicação na vida, na vida. Sim. O sobrepeso, ele é resultado de algo. Então, aconteceram muitas coisas. Eu não sei se já posso começar a falar, que eu falei pra Pri, eu falo muito. Desembesta, mulher. Na vida, aconteceram muitas coisas que me trouxe muita culpa. Então, de uma certa forma, hoje eu sei, né? Na época eu não sabia, né? De uma certa forma, eu passei a me penalizar muito por uma série de coisas que passaram a dar errado. Eu tive uma sociedade infrutífera com uma pessoa muito querida da família, houve uma divisão familiar. Aí logo depois disso eu engravidei, tive meu filho nasceu e depois de 9 dias ele ficou internado e foi desenganado pelos médicos. Então ficou entubado, desenganado mesmo, né? Eu me lembro que nesse período de internação, só nesse período de internação eu ganhei 8 quilos quando a gente ficou 30 dias na UTI. E
Passei por essas complicações no casamento, muitas coisas dando errado. Espera, né? Você não Sim. sabe pra onde ir. Sim, mas hoje eu vejo que era tudo caminho de Deus. Tratar de Deus. Para quem não entende o trabalhar do Espírito Santo, vai falar assim, agora deu, que ela tá colocando na conta de Deus esses quilos a mais. Mas quando eu vou para a Bíblia, Deus sempre fazia isso com o povo de Israel. Deus tratava, para tratar com eles do lado de dentro, Deus precisava tocar no lado de fora. Por quê? Eu sempre fui muito vaidosa e não ligava muito para as coisas do lado de dentro. Então sempre tratava as coisas de fora para fora. Sim. E quando eu comecei a engordar, eu quase enlouqueci. Pri, eu falava assim, não, eu não aceito. Não, eu não quero, eu não posso, eu não nasci para isso. Temos aí um padrão estético construído, né? Também não estou fazendo apologia ao sobrepeso, porque eu vou emagrecer em nome do Senhor. Sim. Tenho buscado forças, eu sei que quando chegar a minha hora, o Deus que deu é o Deus que tira, né? Com toda certeza. Então, mas quando eu entrei no processo de sobrepeso, eu não entendia. Mas foi através do sobrepeso que o Senhor me guiou até a consultoria de imagem. Te tratou, né? Sim, sim. Porque eu olhava sempre muito pra mim. Pra mim. E quando eu me vi desconfortável diante do espelho, eu passei a entender todas as minhas irmãs que têm desconforto. Porque eu me sentia muito confortável diante do espelho. Então era como se eu achava, assim, não tinha nada que me incomodasse a ponto de eu querer mudar, sabe? Sim. Então o desconforto diante do espelho passou a me levar para um caminho mais profundo na minha vida com Deus. Então aquele tempo que eu não tinha de orar apareceu. Aquele tempo que eu não tinha de ler Bíblia apareceu. Deus tá falando que eu sei. Aquele tempo que eu não tinha de buscar apareceu. Porque eu ficava muito desconfortável. A autoestima lá embaixo, né? Sim. E aí, foi a isca de Deus pra mim, né? Cada um Deus tem uma isca. A minha foi essa. E essa isca me trouxe pra perto. E aí, quando Deus me trouxe pra perto, Ele me revelou esse universo feminino do outro lado, né? Sim. O lado das dores, o lado da rejeição, o lado da culpa. Você sempre foi muito feminina? Não. Você acha que eu sou feminina? Acho muito. Às vezes eu acho que eu não sou muito ainda. Você é linda e muito feminina. Obrigada. Tudo bem. Eu passei a mergulhar mais nesse universo, Pri. Passei por uma fase de abandono, porque depois que esse meu filho saiu da UTI, que ele é um touro, um tigre hoje, pra glória de Deus, não morreu. Quando ele saiu da UTI, eu tive muito medo ainda, muito tempo que ele morresse de qualquer outra coisa, né? Acho que mãe que já passou por UTI é isso. Mas quando ele saiu da UTI, eu entrei num estágio de abandono muito grande. Então, eu me abandonei. Eu sempre trago uma comparação lá no meu Instagram de um terreno abandonado e um jardim. Então, é mais ou menos assim. Quanto menos valor você dá a você, e eu tô falando desse valor mediante a Bíblia, porque nós temos o valor, Jesus morreu na cruz por nós. Não de um super valor que o mundo prega hoje, né, desse humanismo. Mas quando você se abandona, todo mundo à sua volta te abandona também. E eu me comparava a um terreno abandonado, que todo mundo passava e tinha um lixinho pra jogar. Porque não é assim? Se a gente tá num lugar que já tá tudo sujo, a gente fala assim, o que é um papelzinho de bala nesse monte de lixo? Um monte de lixo. Exatamente. E eu não conseguia descartar os lixos. Tinha muita coisa que eu precisava jogar fora e eu fui retendo. Falta de perdão. Muita coisa na minha vida que eu fui retendo e virou aquele terreno abandonado. E aí as pessoas também à minha volta me tratavam de um jeito que eu não gostava e eu não entendia o motivo. Eu sou lojista, né? Já fazem 14 anos, tenho loja. E nessa época, hoje eu tenho uma loja, nessa época eu tinha uma rede de lojas. E eu não tinha credibilidade diante dos meus fornecedores, eu não entendia porque a minha imagem, ela comunicava algo muito ruim, né? Esse terreno abandonado mesmo, né? Sim. E eu passei 9 anos nesse processo, lutando com Deus, eu não entendia, eu chorava. Só que tem uma coisa, pelo fato de me sentir muito culpada, era como se falasse assim, tudo deu errado por causa de você. E o inimigo das nossas almas se aproveita dessa nossa fragilidade. E ele se aproveitou da minha fragilidade e ele reforçava essas coisas em mim. Mas é por causa de você, é porque você é assim, porque você faz assim, porque você fez assim. Tudo é por causa de você. Que quando eu dobrava os joelhos para orar, eu nem orava mais por mim. Orava pelos filhos, pelo marido, pelos negócios. Mas é como se parece que você anula, sabe? Sim. Se anula, não. O primeiro mandamento que o Senhor te manda cumprir
Você estava literalmente anulando que era Maraci Sim, primeiro, para depois a sim. menopausa. Então, eu anulei. Até que chegou um dia, eu tive um ponto de ápice, assim. Normalmente nós somos assim, a gente espera as coisas ficarem muito ruins pra gente agir. Então, quando se torna insuportável, eu falo, eu vou fazer alguma coisa. É. Então, meu casamento tá ruinzinho, tá mais ou menos. Aí quando fica insuportável, alguém pega a mala pra ir embora, você fala, agora eu vou ter que agir. É. E eu já deixo aqui uma palavra, não espere chegar esse momento insuportável, faça alguma coisa antes, no Senhor. Aí quando chegou no momento assim, insuportável, eu fui em um dos fornecedores, eu me lembro que acho que era dia 23 ou 23 de dezembro mais ou menos. Aquela última semana ali do Natal, minhas lojas estavam todas sem mercadoria, aquela loucura. Eu não tinha mais roupa pra vender. A minha irmã, que sempre trabalhou comigo, falou, Aline, vá atrás de mercadoria. Eu andava muito de chinelo de Havaianas, em todo lugar. Fazia um cocó no cabelo e me empirulitava. Aí eu cheguei ali no Bom Retiro, na hora que eu fui chegando na porta da loja, a vendedora, ela apressou o passo e veio para a porta para barrar a minha entrada. Meu Deus. Sim. É claro que a ação dela não justifica, né? Porque nós devemos ser cordial com as pessoas, independente da aparência delas. Sim. E você sabe que naquela época eu ainda nem tinha tanto sobrepeso como agora, mas eu já tinha um abandono. Então eu já transmitia também. Você externava aquilo que estava interno. Sim, né? Que não tem como também a gente fugir disso, da palavra. Sua energia, né? Isso, era tudo muito. Eu demonstrava muito desleixo, demonstrava muito abandono. E aí ela chegou e ela falou assim: aqui só vende atacado, né? Aí eu falei, mas eu sou atacadista. Ela falou, mas aqui só vende com CNPJ. Eu falei, mas eu tenho CNPJ. E ela disse assim, só 24 peças. E ela queria fazer de tudo pra eu não entrar. Isso. Só que ela não falou assim, essas palavras do jeito que eu tô te falando. Ela foi bem grossa e carregava algo muito espiritual nas palavras dela. E aí, na hora que ela começou a falar, aí aquele sentimento que eu sempre tinha, sabe? De que a culpa é sua. Olha, quem é você? Quem você pensa que você é? Olha pra você. E aí eu tive aquele sentimento, eu virei assim, ela abriu meio caminho, eu falei, eu vou comprar 24 peças, ela abriu assim meio corpo, eu entrei, quando eu virei assim pra Arara, as lágrimas desceram, eu não consegui conter, porque eu me senti muito humilhada, foi um episódio de humilhação muito forte, né, e eu já estava fragilizada, porque na verdade os atacadistas, as vendedoras, elas sempre fazem essas perguntas, elas sempre querem barrar o varejo, né, mas como eu já estava muito fragilizada, já estava muito doente, né, e aí eu chorei, aí eu só me lembro que eu levantei os olhos e falei assim pra ela, não trate as pessoas assim. Ela se assustou, aí eu saí, fui pro carro e fiquei durante muito tempo no carro chorando. Eu falei, Senhor, não dá mais. Eu não suporto mais viver assim, o que tá acontecendo, né? E aí fui pra casa, naquele dia, ou perto daquele dia, eu me derramei no Senhor assim, por mim, sabe? Então todas aquelas orações que eu não fazia, eu disse para o Senhor a forma que eu me sentia, e Deus se importa com a forma que você se sente. Toda certeza. Sim, e eu achava que Ele não se importava mais comigo. E eu achava que Deus não se importava mais com os meus sonhos. Eu achava que Deus não se importava mais com a minha identidade, que Deus não... Porque Satanás construiu uma barreira, uma muralha em mim. Então eu achava que eu não merecia, eu sei que tem muita mulher que acha que não merece. Eu não merecia um casamento feliz, eu não merecia ser uma mãe realizada, eu não merecia ser uma empresária realizada, uma serva, eu não merecia. E aí naquele dia eu me derramei no Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Porque as pessoas me desprezam tanto, porque as coisas pra mim não dão certo. Sim. E naquele dia, naquela hora, eu saí da oração com a palavra consultoria de imagem. Eu não sabia o que era, Pri. Não sabia. Hoje, a consultoria de imagem, ela se tornou mais popular no período pós-pandêmico. Mas é uma profissão que sempre foi muito elitizada. Uma profissão da nobreza, da TV. E eu levantei com essa palavra e eu lembro que eu anotei. Que eu não fui ver na hora o que eu anotei. Mas levantei melhor, eu vi que o meu processo de cura estava começando ali. E aí, quando eu tive um tempo, eu fui buscar saber o que era. E aí, quando eu abri o Google, eu coloquei, eu fiquei encantada com o trabalho da consultora de imagem. Pra ela, assim, de primeiro momento eu falei, nossa, ela me ajuda, né, a me arrumar. Eu pensava assim, né? Ela ajuda a me arrumar, a escolher as roupas. Mas é muito mais do que isso, né? E aí eu ali contratei uma consultora, foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Ela veio até a mim e quando o meu processo começou, o Senhor me deu uma revelação muito clara de que Ele me chamou para ser isso. Mas foi muito claro, Pri. Enquanto
ela passava os tecidos da coloração, eu fiz todos os steps, né? Fiz a consultoria de corpo, de cor, de estilo, mas quando ela fazia o processo comigo, o Espírito Santo falava comigo de uma maneira muito profunda. Ele falava, tá vendo esse tecido? Você vai ter um. Tá vendo essa régua? Você vai ter uma. Tá vendo ela, o que ela tá fazendo? Você vai fazer. Eu quero que você leve isso para as minhas filhas. E aí eu fiquei, uau, eu nem terminei o processo com ela. Me matriculei na escola de imagem, o Senhor trouxe a providência do recurso, me formei na consultoria de imagem e o meu ministério começou. E aí foi tudo assim, foi tudo mágico, foi tudo, sabe? Foi tudo lindo. O meu processo de cura começou quando eu passei a trazer a cura para outras mulheres. E o Senhor começou a me mostrar o quanto o evangelho é genuíno no servir. Que enquanto a gente serve, a gente é curado. Sim. O quanto nós somos um corpo. E o Senhor passou a me mostrar, você tá vendo como elas se sentem? É assim como você tá se sentindo. Se eu vi quando você engordou o que aconteceu, tem muita gente que precisa dessa cura. E eu falava, Senhor, pra quê? Né? E o Senhor começou a trazer, claro que ainda tem muitas coisas, né? Mas até aqui o Senhor tem me mostrado, eu quero elas por completo, vivendo pra mim. Eu não quero que elas estejam embaraçadas, achando que porque tem sobrepeso, porque tem a pele de uma cor, o cabelo de outra, elas precisam alcançar o padrão perfeito, estético, mundano. Não é para isso que eu chamei elas, não foi para isso que eu chamei você. Então o Senhor precisou chamar minha atenção através do sobrepeso, para eu voltar os olhos para algo muito maior, para um universo muito mais profundo, porque nem tudo ou quase nada é sobre a gente, né? E é isso. É como se fosse tirar a dor para colocar o amor. Sim, sim, sim. E é algo assim, cada vez que eu pego essas paletas de cores, cada vez que uma mulher me manda um testemunho de cura, eu lembro que um dos primeiros testemunhos que eu recebi foi muito impactante. Eu não acreditava, porque quem faz não sou eu, é o Espírito Santo. Então eu posso falar aqui 1000 palavras, mas se o Espírito Santo não mover, né, uma irmã, ela disse assim pra mim, eu tava sem desejo até de tomar banho. Eu tinha me abandonado a um ponto que eu já não conseguia nem tomar banho. E agora eu tomo banho, eu passo perfume, eu me arrumo. E tudo isso para a glória do Senhor, para servir ao Senhor com alegria, né? Para servir a família com alegria, porque nós precisamos servir a nossa família também, Exato. né? E eu passei também por esse período que eu não tinha mais nenhum autocuidado feminino, e não é normal, Pri. Uma mulher que ela está completamente fora desse universo, não estamos tratando do exagero de se dedicar, a gente vai falar sobre isso, mas uma mulher que ela não tem mais o desejo do autocuidado feminino não é normal. Já aponta alguma coisa. Sim. Então, tudo bem, tem mulher que não usa maquiagem, até aí tudo bem, mas assim, não usar um perfuminho, não lavar os cabelos, não ter uma roupa digna. Não é uma roupa de marca, é uma roupa digna. Sair com roupas rasgadas, chinelo sujo, não é normal. Não é normal. E não foi para isso que o Senhor nos criou. E pior ainda, né? Se achar e se considerar que está bem, que está à vontade com aquilo. Porque exatamente. Não tá. Até mesmo porque a gente vai entrar agora na questão da imagem, a nossa imagem comunica. Então as roupas, elas não salvam e elas não condenam. Elas falam. Então, se eu usar tal roupa eu vou pro inferno? Não, né? Porque o sacrifício de Jesus exclusivamente é que nos salvou. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Então, é a graça que nos salva. Mas quando eu tenho esse abandono, né? Que a minha imagem não comunica o Deus que eu sirvo de alguma forma, tem alguma coisa errada. Então, eu não posso simplesmente desprezar uma linguagem não verbal, porque a linguagem não verbal, ela é até mais eficaz do que a verbal, muitas vezes. Sim. Então, sem dizer nada, você está dizendo, sim, querendo ou não. Então, não é porque eu disse ou porque eu inventei, porque é assim. Muitas vezes o nosso silêncio fala muito mais. Muito mais. Nós somos uma Bíblia, né? Um livro, uma carta lida. Então, quando eu não me preocupo com essa imagem, quando eu não me preocupo com quem criou essa imagem, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele assina. Então, toda a obra da criação tem assinatura de Deus. Você me disse da natureza, né? A gente olha para a natureza, é maravilhoso. Então, Deus assinou a obra e conosco é a mesma coisa. Então, quando eu desprezo isso,
Quando eu acho que, eu não tô nem aí, é assim, eu sou humilde, até atrela a humildade com uma aparência desleixada, Sim. né? Não, tem alguma coisa errada, porque a nossa imagem, ela vai falar. E o Senhor nos quer dignas, né? Lá, na lista da mulher ideal em Provérbios, fala que ela fazia roupas de linho. Ela tinha uma condição financeira, mas aqui a Bíblia está querendo apontar que ela dava o melhor dela. Sim. Então, as roupas dignas, é a roupa mais cara? Não. É a roupa melhor cuidada. Não importa quanto ela custou, né? E na consultoria de imagem, a gente faz exatamente esse alinhamento do externo com o interno. Quem é a Priscila? Do que a Priscila gosta? Porque nós temos culturas diferentes, fomos Exato. criadas em ambientes diferentes. Às vezes você gosta de rosa e por incrível que pareça, agora eu vou falar pra câmera, a gente não combinou de vir de rosa, né, Jéssica? Não Não combinamos. Não combinamos, eu fiquei Foi muito tudo fruto do Espírito. Foi, estamos de rosa. Então, assim, Deus, ele não quer que a gente despreze quem nós somos, a nossa história, de onde viemos. Sim. Então, às vezes, uma roupa que faz sentido pra você não faz sentido pra mim. Mas quem é a Priscila? O que ela gosta? Quais são as preferências? Esse Deus que a Priscila serve, como ele é? Então, tudo isso, a gente tem que fazer o equilíbrio e expressar da melhor forma possível. Sim. Então, nem tudo convém. Em 1 Coríntios 6, fala que tudo me é permitido, né? Nós somos eu tô assim, mais maravilhada com o Senhor pela oportunidade, eu não sou boba nem nada e vou aproveitar tudo. Nós somos de denominações diferentes, a minha denominação tem muitos usos e costumes, a da Pri não tem usos e costumes, mas a nossa linguagem ela é universal. Ela é universal. Então, a decência, a humildade, a dignidade, a feminilidade, não importa a placa de igreja. Exato. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós transmitimos os valores do reino de Deus. Então, se a gente está de qualquer jeito, descabelada, com uma imagem toda desorganizada, nada combinando com nada, a gente está expressando os valores eternos? A gente não tá, porque pelo que eu saiba é tudo muito organizado. Exato. E aí, se eu tô com uma imagem extremamente mundana, se tudo que tem no mundo tá na minha imagem no sentido do exagero, Sim. né? Se eu tô com uma imagem apontando para o paganismo, e a gente sabe quais são os exageros do paganismo. Com certeza. Primeiro que a nossa própria imagem refletida no espelho, ela já mostra. Ela já mostra. É a coisa mais verdadeira que tem, né? Então, se a minha Não adianta dizer imagem... que está sendo enganado. Exatamente, uma imagem vulgar. As partes do corpo que devem ser preservadas estão descobertas, Exato. né? Eu tô apontando para o reino que eu sirvo? Eu não tô De forma apontando. E eu falo que eu não sou, até coloco lá no meu Instagram que eu não sou uma consultora de imagem padrão, porque eu tive que pegar toda a minha formação acadêmica e passar pela Bíblia. Reamoldar, né? Exatamente. Eu não peguei a minha formação acadêmica e fiz assim, será que a Bíblia fala que a gente pode isso? Não, eu peguei a minha formação acadêmica e falei, Bíblia, o que você acha? A Bíblia falou isso, eu não falo. Porque na consultoria de imagem, a gente aprende muitas coisas que não servem para nós que somos cristãs. Por exemplo, uma delas é de que o seu exterior precisa estar em primeiro lugar. Isso não é verdade. De forma alguma. De forma nenhuma. O reino dos céus, ele é interno. Então, é tudo de dentro para fora. É por isso que quando o Senhor fala com Samuel, que ele vai ungir Davi, ele fala, não olha para a aparência. Não porque Davi era feio, porque logo no versículo adiante fala que ele era bonito, ele era ruivo. Sim. E tem um mistério por trás dessa ruivez de Davi, Exato. que é a cartela de coloração mais rara que existe, é a cartela dos ruivos, né? É a beleza mais rara. Então, a beleza de Davi já apontava para o propósito eterno de Davi. Então, quando ele fala não olha para a aparência, não era porque Davi era feio, é porque Samuel já tinha uma ideia de como seria um rei, né? A altura de rei, cabelo de rei. E o Senhor, ele fala assim, não, eu vejo o coração, não é porque ele só quer o coração. Também muita gente usa esse versículo para falar assim, Deus não liga para minha roupa, Deus só liga para o meu coração. Não,
Porque em nenhum momento a Bíblia não Isso é fala. mentira. É mentira. É uma mentira contada de você pra você mesmo. Exatamente. E quando eu ouço isso, é música para os meus ouvidos. Quando alguém fala assim, ó, imagina, fica do jeito que você tá, Deus só quer o seu coração. Pra nossa carne isso é maravilhoso. Uau, é isso que eu quero. Mas quando a gente vai estudar... O ego massageado. Exatamente, exatamente. A gente estuda, o Senhor estava falando de não fazer um pré-julgamento. Quando o Senhor fala, não olha para a aparência, ele quer dizer assim, nem tudo que parece é. Entende? É. Então, do lado de fora, eu posso até tentar mostrar uma aparência, mas o Senhor conhece o meu exterior. Então, não adianta querer julgar as pessoas por elas terem a pele de cor tal, terem o cabelo de jeito tal, terem o peso tal, serem de uma origem tal. Não, Deus não trabalha assim. Até mesmo porque quando eu comecei a mergulhar ainda mais no universo da consultoria, eu falava, Senhor, eu tenho sobrepeso. Ninguém vai me dar oportunidade, porque o universo da imagem é um universo de pessoas com um padrão estético muito impecável, Pri. É tudo muito ligado à moda, né? Sim, Eu comecei a estudar moda e eu me deparei com um momento em que eu como eu posso dizer? Eu me desconheci estando ali. Porque nada daquilo que eu estava vendo e ouvindo se ligava ao Priscila cristã. A Priscila com a aparência de Cristo. A Priscila que queria mostrar para as pessoas a luz de Cristo e não a luz do mundo. Sim. Então eu comecei a conflitar comigo mesma e falei, Senhor, fala comigo. Eu não posso continuar nesse curso. Meu Deus. Então foi ali onde eu parei. Já estava mais ou menos há 8 meses estudando. Nossa. Então eu fui bastante ainda, Sim. sabe? E como eu fazia online, então era muito assunto, muita coisa, muita matéria. E quando eu comecei a conflitar com tudo isso, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que inclusive coisas ligadas ao podcast começaram a acontecer. E eu me lembro que eu até citei isso com a Gé, né, Gé? Que, tipo, o senhor tava me empurrando tanto para fazer acontecer o podcast que me tirou de uma forma inesperada do curso. Porque era aquilo que eu achava que realmente eu tava no caminho, que não era o meu mundo, era da moda, que eu ia entrar, né, no mundo, no comércio, Sim. voltado para roupa, para isso tudo, para consultoria, Sim. lá. Só que o senhor começou a ministrar no meu coração e na minha mente que não. Que ele não era o meu mundo, que aquelas coisas horríveis que eu estava vendo, eu não ia ser obrigada a viver. Sim. Porque eu já não pertencia mais a Sim. Então eu tive que cortar o curso. Sim. entendeu? Então, dali em diante, pra mim, moda morreu. Pra mim, eu bati aqui. Pra mim, agora, eu seguir realmente com aquilo que o Senhor me colocou como propósito, né? Sim. Que é falar da palavra dele e trazer os testemunhos, né, das pessoas aqui pra edificar a vida de vocês. Então, pra mim, foram 8 meses jogados fora? Não, porque eu aprendi muito. Sim. Mas foram 8 meses que eu poderia ter aprendido muito mais da palavra do Senhor, me dedicado muito mais. Mas, enfim, o Senhor Uma experiência, né? A moda, ela tem uma agenda, né, Pri? Eu também sou bem desligada, por mais que eu precise estudar por conta da minha área, mas eu tenho muito claro o meu propósito, tenho muito claro aquilo que o Senhor quer que eu fale, até mesmo porque já tem bastante gente, né, falando de moda, já tem bastante gente falando, usa, faz... Então, ela tem uma agenda, e ela é uma agenda pagã, feita por homens de natureza caída. Então, ela nunca vai trazer nada que fale sobre o que nós acreditamos. Que é a nossa regra única de fé, a palavra. Então, a moda, ela não vai falar assim, vista o seu corpo, ela vai falar, fique nua, né? Tire a roupa, né? Cada vez mais, né? Então, a moda, cada vez mais, ela vem tratando. Então, é um mercado, um universo que, para nós somos conflitadas ali o tempo todo. E comigo foi assim. Eu falei, meu Deus, como que eu faço, né? Porque eu tô aprendendo na consultoria que é assim, imagem é tudo. Não que não seja, tá? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A gente aprende. É o seu cartão de visitas, mas sempre com aquele cunho de que é o mais importante. E aí o Senhor falou, você vai trazer isso para a sua realidade bíblica, para a nossa realidade bíblica. A imagem é importante? Ela é importante, mas ela não é o mais importante. Entretanto, nós precisamos ter um entendimento adequado do Deus que nós servimos e expressá-lo em toda a nossa forma de viver. Exato. Inclusive nas nossas roupas.
Então, eu tenho me tornado, porque desde que eu comecei até aqui, a gente não para de aprender, tem muito, né, ainda o que aprender. A primeira consultora no Brasil, especialista na modéstia cristã, que é um assunto que gera tanta divisão de opinião, até no nosso meio, né? A gente vê os polêmico, né? Muito polêmico. As pessoas acabam levando para aquele lado da cafonice, Sim. de ser antiquada, de ser velha. Nasceu nas igrejas mais tradicionais, assim, levantar esses debates, essa moda. Primeiro a gente vem com essa moda evangélica, né? Que eu falo muito também sobre isso lá no meu Instagram, que não existe moda evangélica. E as meninas ficam, né, Você viu que inventaram agora a tal da piricrente? Já vi. Eu vi. E aí, não para, né? E aí, no começo, eu tenho uma loja de moda evangélica, né? Hoje em dia, eu já mudei até essa nomenclatura, mas pelo nome mesmo. Nós temos moda feminina decente, né? Moda feminina discreta. E quando eu comecei a levantar essa bandeira no Instagram, aí começou, até fui cancelada por muita gente. E hoje, cada vez mais, eu vou caminhando para um entendimento também, né? Porque também sempre foi, no começo é tudo muito novo, a gente não sabe como, né? Imagine você, como eu falo, o que eu falo, Exato. né? Me comunicar sempre foi algo mais fácil. Eu sempre trabalhei com comunicação. Mas aí, para você ter a sua ideia, aquilo que Deus quer, você conseguir. Porque no começo, eu saía marretando. Só aqui, ó. E o senhor começou a tratar comigo. Falou, não é bem assim. Nem todo mundo tem a mesma estrutura. Vai com calma. E aí, com a moda evangélica, foi assim. Porque é difícil a gente aceitar só um padrão estético para os filhos de Deus. E eu li um livro que abriu muito a minha mente. E no livro dizia assim, se é pecado, né? Usar calça, por exemplo, e as irmãs que são de outra cultura, que são de outra realidade financeira, que são de outro lugar usam calça, como é isso? Então elas vão para o inferno porque elas não estão na sua realidade. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, li alguns livros sobre usos e costumes, passei a entender um pouco mais os costumes das outras igrejas, passei a saber que, na verdade, as coisas não são como as pessoas falam. Exato. Fala assim, no Bola de Neve pode tudo. Um exemplo. Não é assim. Não, Exatamente. Passei a me comunicar. As pessoas falaram, Aline, lá na igreja não fala isso. Eles tiram as conclusões e trazem para aquilo que é confortável para eles, né? Porque toda a igreja, ela prega modéstia. Ela fala sobre a discrição, sobre a decência, né? Sobre uma comunicação mais pura. Então, eu passei a estudar e cada vez mais o Senhor tem me levado a ensinar sobre essa verdadeira modéstia. Que não é você fazer um coquinho, usar sua saia midi, né? Então vamos agora, me diga, Aline, o que é modéstia? O que é? Vamos desvendar esse mistério. Exatamente. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eu vou ler a referência que eu mais uso. Inclusive, eu tenho orado muito ao Senhor. Ele já tem me dado outras referências, né? Mas a gente usa 1 Timóteo 2, 9 e 10, onde Paulo traz ali uma instrução e fala para as mulheres que, do mesmo modo, as mulheres se vistam modestamente, não se adornando com tranças, ouros, pérolas ou roupas caras, né? Mas com modéstia, né? Discrição, humildade, como fazem as mulheres que se declaram adorar a Deus. A modéstia, Pri, ela é um tesouro, ela tem muitas camadas, mas primeiramente a modéstia cristã. Porque eu não tô falando sobre a moda modesta, que, por exemplo, as mulheres do Oriente Médio, elas são modestas. Sim. Né? Elas usam até toda coberta. Existe uma moda modesta. Sim. Mas a modéstia cristã, ela é primeiramente, a primeira tradução para nós da palavra modéstia, ela vem do grego aidos, que é o mesmo que humildade. Então, é levar as pessoas à humildade. Então, a modéstia, ela é uma qualidade de caráter. Ela não é uma peça de roupa. De tudo que ela pode ser, ela não é uma peça de roupa. Então, a modéstia, ela não é usar saia, usar vestido, não pintar a unha. Porque eu posso fazer tudo isso e não ser uma pessoa modesta. Sim. Quem nunca conversou com uma pessoa que ela tá com uma aparência piedosa, mas ela é uma pessoa extremamente orgulhosa? Sim. Ela pode não ter orgulho das roupas, mas às vezes do carro que ela tem, da casa que ela tem, do lugar que ela foi viajar. Então, a modéstia é, primeiro, uma qualidade de caráter. Ela não é uma peça de roupa. Ela não trata... né? Exatamente. E ela combate, primeiramente, o orgulho e não a indecência. Então, ela é assim, ó, amiga. Melhor amiga, irmã
da humildade e inimiga do orgulho. E aí, quando a gente vai trazer isso para o lado de dentro, do lado de dentro, uma pessoa modesta é aquela pessoa que ela não se vangloria em si mesma. É uma pessoa que ela não é ostentadora. Então, por mais que ela tenha, porque não é pecado ser rico, Sim. por mais que ela tenha, ela não ostenta isso. Ela não traz todas as atenções para ela. Ela sabe equilibrar muito bem isso. Ela tem a verdadeira humildade, que é também de coração. Sim. E depois, o mesmo versículo vai tratar das outras coisas, da indecência, da falta de pudor, né? Que a gente já parte para esse lado mais da sensualidade, de roupas vulgares, de querer chamar Realmente atenção. é mais a parte do caráter, né? Exatamente, exatamente. Porque, Pri, não tem roupa na face da terra que cubra uma pessoa sem caráter. Você pode usar uma burca, né? Você pode usar, mas de alguma forma você vai expressar o que tem dentro de você. Sim, Seja pelas palavras, pelo olhar, pelos gestos. Então não existe roupa na face da terra que possa cobrir uma pessoa que não tem caráter. Então a modéstia, ela combate primeiramente o orgulho, a soberba, sabe? Aquela pessoa que, quando a gente lidar com uma pessoa imodesta, Deus começou a tratar tanto comigo nessa questão, que nas coisas do dia a dia, o Senhor começou a me ensinar. Hoje eu tenho essa consciência, porque eu sempre fui uma pessoa orgulhosa. Quando Deus começou a tratar comigo lá no sobrepeso, que ali o Senhor já tirou alguns ídolos de mim, porque nós temos muitos ídolos e a gente não sabe. Exato. E o meu corpo era um dos meus ídolos. E Deus começou a tirar isso, ele fez que nem ele fez com o povo. Eu vou tirar tudo de vocês. Eu vou tirar anel, eu vou tirar brinco, eu vou tirar pulseira. Mas ele não estava falando sobre o brinco propriamente. Mas os altares que a gente constrói, né? Indiretamente a gente constrói altares. Exatamente. Eu vou tirar o que vocês acham que é importante do lado de fora para ver se vocês me ouvem, que eu quero tratar do lado de dentro. E aí, quando eu comecei a engordar, que eu não aceitava, e aí eu sei que eu tinha um altar, e esse altar precisava ser quebrado. Por quê? Porque eu achava, um exemplo simples, que eu nunca teria problema no casamento porque eu era magra. Quantas mulheres não acham isso? Olha, eu vou pôr silicone. Eu vou pôr silicone, eu nunca vou ter problema no meu casamento. Ah, eu vou fazer uma lipo, eu nunca vou ter problema no meu O casamento. marido vai me desejar o tempo O inteiro. tempo então eu não todo. vou ser Exatamente, exatamente. É uma tolice. traída. É uma tolice. Por quê? Porque quando a gente constrói isso, a gente não quer saber das coisas internas. Aí, na primeira provação que vem, a gente fica, ué, o que aconteceu? Mas não tinha tudo que... Olha pra mim! Olha Olha pra mim, como assim? Entende? Mulher é totalmente sentimento, né? Sim. E ela acredita que o outro também é. Sim. Porém, não, o homem é totalmente visão. Ele Prático, vê, ele deseja, racional. ele pneu Exatamente. pega pra ele. Exatamente. E aí, quando Deus começou a tratar, Pri, com isso, eu entrei em parafuso. Por quê? Porque nós fomos ensinadas assim, né? Que você deve cuidar. E eu não sou contra silicone, não sou contra lipo, não sou contra. Mas a gente precisa saber que essas ferramentas são vulneráveis. Até que São- ponto chega dentro de você. na sua Exatamente. O mente. quanto elas têm de você. Não é o silicone, mas é o quanto o silicone tem de você. Exato. Porque tem mulheres que acham, porque colocou o silicone, ela não precisa mais orar. Não, então tá tudo aqui no lugar. Imagina, não precisa... Entende? O pior é que tem, meu Deus. Mais ainda, né? Para não dar um problema de saúde. Uma rejeição, ter que tirar. Sim. E aí, quando o Senhor começou a tratar comigo essa questão da modéstia como uma qualidade de caráter, que não era algo de fora para fora, eu falei assim, Senhor, eu preciso nascer de novo. Porque eu comecei a descobrir os meus altares. As coisas que eu achava que eu confiava, a soberba, o orgulho. O Senhor falou, humildade. Humildade, desce. Sai desse salto. Porque como eu sou de uma igreja tradicional, que tem usos e costumes, a gente acaba se habituando. E às vezes acha que o caminho da santificação é um caminho externo. Sim. E ele não é externo. Não tem Então, nada a ver não com tem. isso. Você pode usar a saia mais longa que for, nunca pintar as unhas, nunca chegar com a tesoura perto do seu cabelo e você ser uma pessoa impura. Exato. E nunca ter entrado pelo caminho da santificação. Eu amo a minha igreja, eu sigo os usos e costumes com prazer, não tenho nenhum problema com isso, mas hoje eu sei a essência. Eu faço sabendo o que eu faço.
E o melhor de tudo é a comunhão com o Espírito Santo, como a Jéssica contou. O Espírito Santo pediu algumas coisas de mim. Agora fala, Jéssica, se o Espírito Santo não pode pedir um alargador, ele pode pedir o quê? Se ele não pode pedir algo externo, quem dirá algo interno? Exato. Se ele não pode pedir um cabelo, se ele não pode pedir um brinco, se ele não pode pedir, ele vai pedir o quê? Então é o quanto essas coisas do mundo me possuem, sabe? Eu não vivo sem. Eu tô. Vai fazer mais ou menos 4 meses que eu não pinto as unhas. Eu sempre pintei. E eu falei com Deus, eu falei, deixa eu ver o quanto desse esmalte me tem. Deixa eu ver como eu me sinto sem ele. Será que ele tem muito de mim ou será que ele tem pouco de mim? Que as pessoas veem, agora você não tá pintando mais a unha? São coisas entre nós, né? E Deus, continuei fazendo as unhas, fiz inclusive hoje, passo a base. Sim. E eu comecei a falar isso com Deus. Eu vou fazer alguns testes do quanto as coisas têm de mim. Eu fazia luzes no cabelo, parei de fazer. Não é porque eu não vou fazer nunca mais, é esse ciclo. Sim. Será que sem luzes no cabelo eu me considero um nada? Eu tô passando por esse ciclo agora. Você entende? Estou pensando no assunto. A gente precisa se conhecer. Sim. Precisa saber o quanto dessas coisas tem de nós. Será que se eu não fizer luz no cabelo, eu não presto pra nada mais? Como é esse negócio? E a gente vai mergulhando. Vai mergulhando. Hoje eu falei, acho que eu vou pintar. Eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Mas não é nada de regra, não é porque alguém me mandou, não é, não. É porque eu tenho falado com o Senhor, eu quero saber dos altares. Santo. Exatamente. Aí eu já percebi que a unha não tem um altar em mim, não. Então eu vou pintar, se pintar, se despintar, tá tudo bem. É que nem jejum. Eu tenho muito isso com jejum. Porque pouquíssimas coisas me têm de comida. Se eu tiver que não comer, eu não vou comer. Porque eu já passei por tantos ciclos na minha vida, por tantas dores e tantos altares derrubados já, que quando eu paro pra pensar, eu falo, o que eu gosto muito que eu vou fazer? Vou fazer jejum longe de comida, porque sim, eu gosto de comer, então eu preciso, um período de tempo, passo o dia, eu vou comer só meia-noite, ou nem como, porque meia-noite faz mal. Sim. Mas assim, tenho passado com Nutri, tenho feito acompanhamento, até porque eu tenho outros probleminhas. Sim. Mas essa questão do jejum, ele consegue me tratar bem no íntimo. Porque é quando eu realmente sinto que o Espírito Santo, ele vai me responder através daquilo. Sim. Fica mais sensível. E não é que Deus vai me responder porque eu fiz jejum. Não, gente, não é isso. Não é, o jejum não representa isso, né? Através do jejum, onde a gente mata a nossa carne, onde a gente se inferioriza cada vez mais diante de Deus, é que a gente consegue ficar sensível para ouvi-lo. Exatamente. Então, eu sinto que eu fico realmente muito pequenininha e eu me sinto Você fica modesta. Eu fico modesta. Sim. E aí é onde eu consigo ouvir a Cristo. Onde eu consigo ouvir o Espírito Santo falar. O jejum faz muita diferença, eu também gosto. E emagrece. Emagrece. Também gosto de jejuar. Até mesmo porque são tantos ruídos, a gente ouve tanta coisa, cada um fala uma coisa, cada hora aparece uma coisa nova. Sim. Então, se nós não tivermos, né, ligados no trono, com o Espírito Santo ali em contato, a gente acaba se amoldando, se assimilando um monte de coisa e fica tudo poluído, né? Sim. Então, comecei a entrar por esse caminho e o Senhor começou a me mostrar a modéstia no meu dia a dia. Quando eu ia sair com amigas, eu sou muito gastona. Hoje eu sou menos, sabe? Mas sempre fui muito gastona. E o Senhor começou a me mostrar assim que, dependendo da pessoa que eu vou sair, não é tudo que eu posso comprar na frente daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa pode estar até com uma necessidade alimentícia em casa e eu tô comprando um sapato de R$200. Um exemplo. E aí o Senhor começou a me mostrar que a modéstia é isso. Porque a modéstia, Pri, é um ato de amor com você e com o próximo. É você não olhar só pra você. É por isso muito mais do próximo do que... Exatamente, exatamente. Por isso que Paulo vem ensinando, e eu estudei sobre isso que acontecia naquela igreja. As mulheres só queriam saber do universo delas. Era tudo pra elas. O dinheiro, elas eram ricas. O dinheiro delas era só pra elas, só para o cuidado com elas. E elas queriam chegar aos cultos de adoração causando, parando o culto. Sim. Quem nunca, né, gente? Colocou o look do culto e falou, hoje só dá eu, Jesus, dá licença. É mais ou menos isso. Né? As igrejas mais tradicionais como as minhas têm os saltos, né? Sim, o toque dos saltos. Gente, é ensurdecedor. Eu sou a sobrinha da tia da Pleia. Porém, a minha tia sempre foi mais da modesta.
Ela nunca gostou muito, assim, de saltos. Na Sim. verdade, eu nunca vi a minha tia com salto. Porém, quando eu via, né, as meninas mais jovens, todas com aquelas saias maravilhosas, aquelas Sim. roupas deslumbrantes, aqueles saltos 20, Sim. falava, Senhor, como é que consegue? Como anda, né? Como anda naquilo? E no calçamento que era de paralelepípedo, porque eu venho do Nossa. interior de Pernambuco. Nossa. Lá na época, É muito real. nivelamento nenhum nas ruas. Então era paralelepípedo, até hoje algumas são. E elas andavam em perfeição em cima daquilo. Eu pensava, Senhor, o tanto de veia quebrada que deve causar aquilo. Porque, meu, é assustador você olhar e ver, tipo, elas se concentrando pra caminhar e Chegar com aquele salto. chegar ali na igreja e, meu... E o manto descer, né? Porque tem o giro do coque. Tem o giro do coque, Porque exatamente. misericórdia, ali desce um fogo que, olha... E quando a gente vai aprendendo sobre a modéstia, a gente aprende tudo isso. Como eu desejo que as minhas irmãs em Cristo se sintam do meu lado. Então aqui, por exemplo, né, temos casais, famílias na igreja. E sempre rola aquele ciúme, né? Sempre rola, ai, tá olhando o quê? E para o cristão, isso é muito constrangedor. Sim. Então, como eu desejo que a Jéssica, que a Pri se sinta com os seus maridos ao meu lado. Entende? Sim. Como eu gostaria de ser respeitada e como eu respeito a sua família. Então, as roupas falam muito sobre isso. Então, quando eu me visto, quando eu escolho um look, quando eu escolho uma produção, e é algo, Pri, que eu luto e que eu sei que o Senhor vai me capacitar para lutar ainda mais, para acabar com essa história de look poderoso, de look lacrador. Para a mulher cristã, isso é antibíblico, isso é muito sério. Então, a gente tem em Gênesis 3 o primeiro look da humanidade feito pelo Senhor. Então, o homem cai, Adão e Eva caem, eles vão lá, fazem roupas, né, aventais de figueiras, e quando o Senhor vem falar com eles, o Senhor fala, eu vou fazer roupas para vocês, né, que de biquíni não dá para viver, né? Eu faço roupa, né? Roupas tem... Até vocês não enxergarem, tudo bem, mas agora que vocês enxergam... Então, eu vou fazer roupas para vocês. E quando o Senhor faz aquelas roupas, ali a gente já aponta, né, para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, são as vestes, né, da redenção. Exato. Ele mata o animal e faz as roupas, faz as túnicas. Eram roupas semelhantes, né, do homem e da mulher iguais até então. E quando a gente pensa em roupa, a gente pensa em queda, em pecado. Então, todo mundo só anda vestido por causa do pecado. Exato. Então, ele não é um motivo de glória, é um motivo de se humilhar. É se vestir falando assim, Senhor, eu tô me vestindo, primeiro, porque houve pecado. Sim. E eu tô me vestindo porque houve um sacrifício. Então, as roupas nunca deveriam ser um motivo de orgulho. Não, elas devem ser um motivo de humildade. Sim. Eu só tô me vestindo porque eu pequei. Humildade. Eu só tô me vestindo porque o pecado entrou. Humildade. E aí foi tudo distorcido. Então agora o que era antes um símbolo de humilhação se tornou um símbolo de glória. É de qual marca, quanto custou, onde você comprou, quanto você pagou. Então houve uma mais cara. Exatamente. Claro que a gente sabe que a história da moda, você já estudou um pouco isso. As roupas sempre dividiram as pessoas, então, né, os nobres sempre tiveram trajes diferentes, né? Exato, sempre usaram os melhores tecidos. Exatamente. E As na cores, Bíblia, exatamente. Lá na Bíblia, quando o Senhor vai fazer as vestes sacerdotais, em Êxodo 28, o Senhor dá a instrução, ó, eu quero esse tecido, eu quero essa cor, porque tem uma comunicação, tem um motivo para ser assim. Eu quero as pedras, eu quero púrpura, eu quero... O Senhor deu, foi a primeira consultoria de imagem completa da história. É porque ele é tudo. E linda, né? E linda. Então ele fala, eu quero, por quê? Porque eu quero comunicar dignidade e honra. Exato. Então era isso que ele estava falando, porque sempre vai comunicar. Então quando as pessoas olharem, elas vão dizer, é um sacerdote, né? E aí, o que aconteceu ao longo da história, hoje nós somos também sacerdotes do Senhor e temos que comunicar dignidade e honra também. Mas essa dignidade e honra é para apontar para Ele, não para nós. E aí que entra o nosso discernimento, porque a modéstia ela fala muito de adequação, muito de discernimento. Eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber quem é o Deus que habita em mim. Ele é santo, ele é glorioso, ele é puro, ele é organizado.
e expressar ele da melhor forma, mas não é só na roupa, é em tudo. Ele é humilde, ele é manso, ele é paz. E aí, quando eu pego essas roupas e ignoro tudo isso, eu tô sendo negligente. Sim. Eu tô sendo negligente. Porque você tem informação. Exatamente. Aí fica sempre assim, pula essa parte, né? Não, eu vou vestir aquilo que eu gosto. Eu só visto aquilo que eu gosto. Não existe nenhuma área da vida cristã que não tenha renúncia. Nenhuma. Nenhuma. Aquela roupa que eu me sinto bem. Exatamente. E Deus nunca falou que você não deveria sentir-se bem. Mas tem um limite para o nosso bem-estar aqui. O céu não é aqui. Eu adoraria, adoraria perder 30 quilos e me sentir como eu me sentia no espelho antes, com plena satisfação. Mas hoje eu entendo que essa plena satisfação, ela não é aqui. Pode ser que eu perca e que eu tenha essa satisfação no peso, mas vão ter outras coisas que vão me lembrar. Jerusalém não é aqui. Exato. Gata. Perdeu, mas não é aqui. Então vai ter sempre uma coisinha para lembrar que aqui não teremos satisfação plena. Tem mulheres que se abandonaram que também com esse entendimento inadequado. Não é para abandonar. Foi criada por Deus, para a glória de Deus. Exato. Exatamente. Aparentemente parece o que falta hoje na mulherada, né? Assim, um equilíbrio, nem do abandono, né? Você não vai lá pro abandono, mas você também não vai lá pro mega autocuidado. Pra glória. Então eu acho assim que hoje, assim, tanto para as mulheres cristãs, as maduras, tanto as jovens, falta o equilíbrio. E o equilíbrio ele tá na busca diária, no Senhor. É fruto do Espírito, né, Gé? Porque é fruto do Espírito. A temperança, o equilíbrio é fruto do Espírito. E aí o que falta também é filtro. É saber com que eu alimento o meu imaginário. O imaginário das mulheres tem estado muito corrompido. Então, quando eu alimento o meu imaginário só com coisas que são daqui, só com coisas que falam sobre coisas daqui, só com coisas rasas, o meu imaginário vai assimilando aquilo que eu quero para mim. Exato. Poucas pessoas têm interesse em assistir um podcast que fala sobre palavra. Poucas mulheres. Mas sabe o que eu aprendi também com o Senhor? Porque no começo, Pri, do meu ministério, eu pensava assim, de forma grandiosa, sabe? Eu pensava, o Senhor me chamou muita atenção. O Senhor falava assim, você tá pensando em multidão. Eu não sou multidão. Olha para a vida de Jesus. Existiram. Exatamente. É aquele que eu E aí, fazendo festa no céu. E aí um dia o Senhor falou comigo de uma maneira muito profunda e Deus falou assim pra mim, ó. Eu não quero que você ganhe multidão. Eu quero que você ganhe um Paulo. Você já imaginou? Uau. Um Paulo fez multidão. Você entende? É. E aí eu falei, o Senhor falou isso comigo de uma maneira tão linda. O Senhor, às vezes uma mulher que vem até você, vem fazer uma consultoria com você, ela é um Paulo pra mim. Você não sabe. Lá na frente, ela vai ganhar multidão. Mas você tem que pensar em uma. Uma que te mandou o depoimento. Aline, agora eu tomo banho. Aline, agora eu me relaciono melhor com meu esposo. Aline, agora eu me olho no espelho entendendo a vontade de Deus pra mim neste tempo. Porque pode ser, e quando eu vou pregar nas igrejas, eu falo para as irmãs, eu tô profetizando quilos a mais na balança. Elas querem morrer, né? Eu falo, mas pode ser que para esse tempo, o Senhor reservou alguns quilos para que você volte. Exatamente. Porque, gente, se tem uma coisa que mexe com a gente é peso. Eu sei que não é todo mundo, mas a maioria das mulheres mexe. Seja para menos ou seja para mais. Exatamente. Eu recebo mulheres que elas são extremamente magras. Elas são magras, elas falam assim pra mim, Aline, as pessoas pensam que eu tenho 14 anos, 15 anos. E isso também é difícil, né? Olha, o outro lado. Eu conheço. Eu recebo esse outro lado. Você recebe, amiga? Já tive apreciado. Menos 5 vai me levar o quê? Pros 20? Então. E aí o Senhor precisa levantar pessoas. Eu sempre penso isso, falo, meu Deus, eu sou a pessoa errada falando da coisa certa. Porque hoje eu consegui alcançar em uma demanda muito grande o público plus size, né? Aí eu falo com Deus, eu falo, Senhor, se o Senhor vai me deixar nesse público, ok, tá tudo bem pra mim. Sim. Mas eu quero chegar nas magrinhas, Senhor, né? Me molda. Mas não, e o Senhor nos leva pra esses outros lados, porque a gente concentra a vida só na gente. Só na nossa realidade. Talvez não seja o que está na sua imagem, mas o que está saindo da sua. Isso, exatamente. É por isso que eu falo que eu sou a pessoa errada falando da coisa certa, porque quando Jesus veio, pela aparência dele, Isaías fala, não tinha beleza nele. E normalmente as pessoas gostam de ouvir e de olhar para as pessoas bonitas, num padrão elevado, né? E o que é bonito? Exatamente. A beleza é um valor.
A beleza é um valor. Que é bonito. O que mais tem hoje são, tipo assim, mulheres que ostentam nas redes sociais, Sim, né? E até mesmo quando você tá ali fazendo, mostrando, eu sou isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. E se a gente começa a se alimentar daquilo, você começa a achar que aquilo é um padrão. Exatamente. Né? A questão dos filtros também, que é uma coisa que, tipo, mano, você coloca aqui, vai tirar uma foto e fala, poxa, que feio. Não tá legal. Aí você põe o filtro, aí, nossa, mas agora tá bom, olha a minha boca, olha a minha pele. Sim. Então eu acho assim que a gente tá vivendo num tempo extremamente complicado, né? Que se você não for forte na sua autoestima, no seu interior, forte no Senhor, com a cultura do reino, com a cultura do céu, a gente vai acabar sendo engolido por isso e a gente vai acabar praticando tudo isso, né? É externo, né? Externo. Achando que um filtro é normal, aí você vai lá correr atrás de uma cirurgia pra ficar com a boca igualzinha, exatamente, os olhos puxados. Eu não acho legal, particularmente. O que eu acho legal, sabe o que é? O que eu acho bonito? A minha versão de beleza, o que eu acho bonito? O natural. O cuidado. Que é a beleza segundo a Bíblia, né? Ordem, equilíbrio e harmonia. Isso é belo. Tem ordem, tem equilíbrio, tem harmonia. Exato. Não que os procedimentos sejam pecados, mas quando você falou dessa assimilação com o padrão, Esther, todo mundo ama usar o exemplo de Esther para falar. Ela ficou 1 ano se cuidando. Tá bom, gata, ela ficou 1 ano se cuidando do preparo, pronta para morrer pela nação. A gente não tá pronta para morrer para nada. Começa por aí, né? Sem contar que Esther, ela se tornou rainha de um reino pagão. O reino persa foi um dos piores reinos que já existiu. Ela, para a glória de Deus, em tudo, né, na verdade. Em tudo, um reino completamente sexualizado. As meninas eram praticamente escravas sexuais. E Esther teve todo esse 1 ano de preparo, assimilando, fazendo tudo que um reino pagão mandou fazer. Você vai ficar 1 ano fazendo tudo que a gente mandou. Ok. Só que aí que na hora que Deus chamou, foi 1 ano de tratamento que livrou? Foi 1 ano de óleo? Foi 1 ano de massagem? Foi silicone? Foi lipo? O que foi? Jejum e oração. Entende? Foi a busca. Porque é muito cômodo pra mim quando qualquer pessoa vem falar assim. Ai, meu Deus, vou pregar. Qualquer pessoa vai falar assim, Pri. Mandam muitos pra mim. Mas Esther, ela ficou 1 ano se tratando. Eu falei, irmã, ok, você quer ficar 1 ano se tratando? Pode ficar. Mas a hora que a corda arrebentar, a hora que o negócio estreitar, não tem tratamento estético no mundo que possa vencer uma batalha espiritual. E se o reino estendeu o cetro, você tá a pé. Se ele não estender o cetro, você vai morrer. Entende? Então ela fez 1 ano, se tornou a rainha, se tornou. Mas na hora que a boca esquentou, o que livrou o povo foi o jejum. Foi o posicionamento espiritual. E é por isso que um assunto tão desprezado e tão importante para os nossos dias, né? A gente vai falar sobre modéstia. Ah, é dona da verdade, é santinha. Não, é porque é de igreja tal. Não, isso aqui é princípio, a modéstia é um princípio. A primeira coisa que enxerga é o seu vestir. É o que você está vestida. Exatamente. Ah, porque eu uso uma saia no pé, porque não se descobre. No caso do islamismo, né? Eu acho lindo. Aquelas mulheres eu gosto também. Se eu tivesse hijab, eu acho que eu me cobria com ele todo santo dia, até pra dormir, porque eu acho a coisa mais linda. Bonito. Porém, por trás disso, existe uma cultura para as mulheres muito além de só um lenço bonito. Exatamente. E eu não posso mostrar isso aqui. Cabelo. É algo precioso pra elas, entende? E é sensual também. É sensual. Reservado ao esposo. Entende? É, da mesma forma os nossos seios, as nossas partes íntimas. Sim. Então, tudo bem, tá coberto, mas pra elas é muito mais importante também o cabelo. Sim. Então, não posso só dizer que eu vou usar um hijab. Eu até citei em alguns dos meus stories há um tempinho atrás a Mari Chame, que eu sigo. Não sei se você a conhece. Sim, conheço. Eu não sigo, mas eu sei quem é. A irmã dela também é um amorzinho. E quem sabe ela não vem aqui, né? Gente, trocar uma ideia. Amém. Mas eu enxergo muito o islamismo como algo parecido com isso. Sim. Sabe? De algo que é precioso.
É como Não deveria é qualquer ser, coisa. na realidade, né? Se você for ver não a questão do islamismo, nem nada, mas o guardar da mulher, a preciosidade que nós somos, né? Exatamente, que Porque você se você acha. for ver, Pri, Deus colocou a gente como uma preciosidade, assim, pelo menos eu vejo dessa forma, é uma preciosidade ser uma mulher, né? A gente tem coisas, assim, que homens não têm, né? A gente faz coisas que homens não fazem, tipo, e faz muito bem pra gente, tipo, você cuidar do seu cabelo, cuidar da sua unha, fazer massagem, ai, que delícia, né? A gente Sim, até né? pensa, nossa, aquela fumacinha no rosto, ai, muito bom. Sim, Então, assim, eu acho só que a gente que é cristã, que tem essa visão cristã, eu acho que quando você se enxerga com um olhar de ser preciosa, A preciosidade você do se Senhor. cuida mais, você se guarda mais, você cobre o seu corpo, né? E, tipo, não só no dia a dia, mas quando você vai para uma praia, quando você. sim. É diferente. E você vê, a gente acabou fugindo disso com o tempo, com os anos, né? As mulheres lá que se cobrem, tudo é lindo, mas você vê que era pra gente seguir mais ou menos Essa essa linha. linha, né? Até no Brasil há anos atrás, aqueles vestidos Eu sinto maravilhosos, falta, confesso. né? O Brasil Pedi pra é minha moda mãe. desceu ladeira abaixo. Eu pedi pra minha mãe fazer algumas saias assim de cintura alta que eu amo. Sim. Eu acho lindo e eu amo. Ela ainda não confeccionou, mas tudo bem. Mas é uma cultura que lá atrás era tão linda e tão bem conservada que hoje muitas olham e falam: "Ah, eu não curto isso não". Tudo bem, é de gosto, pra Sim. gosto. Mas eu, Priscila, se eu pudesse, meu guarda-roupa tava inteiro daquilo. Sim. Porque é algo que eu gosto, que me chama a atenção pra algo que é precioso, Sim. que é guardar o meu corpo. E a roupa, ela foi feita para valorizar a mulher, né? Ela não foi feita para expor ou para vender alguma coisa, porque quando você expõe o seu corpo de forma inapropriada, você não está sendo valorizada, você está sendo desvalorizada. Então, o declínio moral do Brasil, o nosso país tem tido um declínio moral ao longo dos anos, e nós já temos visto que falta muito pouco para as mulheres andarem nuas, assim, sabe? Andar de avental de folha. Assim, é um declínio. E aí, quem não participa disso é quem tá errado. Quem, né? Quem tenta. Não sei vocês, se vocês perceberam, pessoal, a galera aí vai falar. Gente, esse tempo atrás eu acho que eu fui comprar roupa nessas lojas normais, assim, de shopping. E só tinha cropped. Vocês acreditam? Não tinha blusinha Só tem normal. cropped. Não tinha. Nada contra, porque eu até gosto. Pra ficar em casa é muito confortável. Uhum. Mas só tem cropped Só pra tem. vender. E aí eu falei, gente, mas eu só quero comprar uma blusinha. É tipo, eu só queria uma blusinha até aqui, uma blusinha. Só tinha cropped. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que tá acontecendo o que aconteceu lá nos anos 2000, que eu lembro que eu era adolescente, que só tinha, eu achava que na vida só existia a calça cintura baixa. E eu nunca tinha usado nenhuma outra calça, porque nas lojas só tinha aquele tipo de cinto de calça. E aí eu falei, gente, tá de novo, né? Banalizando. Eu fui pra comprar uma blusinha, não achei. Aí eu falei assim, nossa, mas esse cropped aqui é um pouco longo. Aí eu falei, não, eu não vou comprar. Não vou me render. Eu não vou, mas eu quase me rendi. Porque eu fiquei procurando e eu precisava. Fiquei procurando, não achei. Eu falei, não, acho que eu vou levar aquela lá que é mais assim. Eu falei, não vou. Eu mando fazer pra mim, mas eu não compro. Porque é só uma questão de tempo, Gé. Se a Bíblia não é a nossa regra de fé absoluta, se a gente não tem a Bíblia como uma regra de fé, é só uma questão de tempo para aquilo que não convinha, com o passar do tempo, passar a conver. Exatamente. Então, é só uma questão de tempo. Então, assim, a gente começa pelas mídias sociais, aí vai para a TV, então o nosso cérebro vai assimilando. Sim. Aí a gente vai na igreja ver uma, aí vai na igreja ver duas, vai na igreja ver três, aí vai no shopping encontrar a irmã da igreja no shopping de cropped, e a gente vai assimilando. Então, quando lança a moda, e aí odeio, é só uma questão de tempo. Se a Bíblia não fosse a regra de fé, mas aí a filha do pastor usa... mas daí eu vi no shopping. Mas é só para usar fora da igreja. Até a hora de chegar num ponto que não tem nada a ver. Imagina, cropped. Então, é aquele famoso não deu o primeiro trago, entende? É verdade. Então, assim, e não achar normal o que não é normal, né? Porque pra mulher cristã, não é normal. Pode o mundo inteiro falar, é aquele famoso ditado, você não é o mundo inteiro.
Exato. Entende? Eu me lembro de um dia que eu fui de cropped pra igreja. Só que eu me constrangi já de casa. Porque eu não coloquei só o cropped, eu tive que colocar uma blusa, tipo um body por baixo, Pra não aparecer a barriga. pra não aparecer a barriga, Sim, porque é sim. uma coisa que eu não gosto. Sim. E desde pequena eu não gosto, nunca gostei de mostrar barriga. E é engraçado, porque eu me sinto falta dos meus gominhos, de ver os meus gominhos. Mas Sim, eu gosto de ver os meus gominhos, Sim. não mostrar os meus gominhos. sim. Então, aquilo começou a me constranger de casa. Eu falei, não, se eu levantar pra dar glória, isso aqui não vai rolar. Então, eu catei, coloquei um body por baixo. Sim. E aí, coloquei o cropped por Sim. cima. Eu falei, agora Agora tá sim. legal, agora eu posso ir de cropped pra igreja. E é assim que a mulher cristã, Pri, eu até ensino lá no Insta, é assim que a mulher cristã escolhe roupa. A mulher cristã escolhe roupa que vista o corpo adequadamente diante dos movimentos. É aí que a modéstia entra na adequação, porque assim, ó, quando a gente vai falar de modéstia, de discrição, de decência, não é só para o culto, mas para o culto principalmente, né? Por exemplo, é super imodesto eu ir de uma roupa de casamento na feira. Tô atraindo os olhares do mesmo jeito. Eu posso não estar indecente, mas estou chamando a atenção. Não faz Então, assim, o sentido. que ela tá fazendo aqui? De salto 20, de roupa de paetê numa feira livre, né? Então, a modéstia fala muito sobre isso, sobre adequarmos. E quando a mulher cristã ela vai escolher uma roupa, ela precisa pensar que ela pode desmaiar, cair dura no chão. Se ela tiver de saia, coloca um short. Exatamente, irmãs. Não dá pra usar saia sem shorts. Dependendo do lugar que a gente vá, a gente não tem como ir de saia. Não tem. Não tem como. Então, assim, Da ó. mesma forma, o salto. Exatamente, não é todo lugar. E outra coisa, quem são as pessoas que estarão lá? Eu sou convidada para um evento. Eu vim para o podcast, né? Como é um podcast? Como eu vou vestida? Então, a gente precisa ter noção. O que eu sempre falo lá, às vezes eu sou até grossa, porque eu já sou meia grossa naturalmente, né? Eu até falo, gente, você tem que ser muito desorientada para você chamar de moda evangélica um vestido a vácuo com salto 15. É muita desorientação. Isso não é moda evangélica, entende? Se fosse para ter, e tem, eu sei que tem empresas que são sérias, não estou generalizando, é uma moda que tem decência, que tem pudor, que se adequa. Então eu vou no culto, pode acontecer tanta coisa. E outra coisa, eu tô prestando meu culto de adoração ao Senhor, o culto não é meu, e tem outras pessoas ali que estão no mesmo objetivo. Agora, de repente, e é impressionante, né? Normalmente as roupas mais sensuais são as dos corpos mais curvilíneos, né? Que a gente parte até para uma questão de temperamento, traço de caráter, mas enfim. Aí você é aquela bundinha redondinha, né? Com vestidinho coladinho, cinturinha marcado, saltão, cabelo na bunda. Não quer chamar atenção. Nem a gente que é mulher, a gente consegue não olhar. Você imagine um homem. Agora, tipo assim, tudo tem. Eu lembro que eu me converti com 17 anos e eu com 18, 19. Não, com 18, 19 anos, eu ia pra igreja, eu lembro dessa cena. Eu ia com. Não era por maldade. Sim. Olha o que eu vou falar, não era na maldade, era realmente, eu não tinha a noção. Sim. Porque hoje a gente tem muita informação. Sim. E a gente não tem desculpa. Naquela época, não tinha. Eu lembro que eu comprei um vestido esvoaçante, porém curtinho aqui, assim. Sim. E fui. E nunca... skate? Não, ainda não. Aí, passou um vento e eu não tava usando o short por baixo. Deus. E voou. Aí Meu eu falei Deus. assim, cara, eu tô indo pra igreja assim. Nossa, mas tudo bem, é só tampar, né? E eu fui, e aí quando eu cheguei lá e eu voltei, aí eu fui usar esse vestido de novo no outro dia. Eu falei, nossa, mas por que eu vou usar esse vestido? Se ele já voou. Se ele já voou. Porque ele era lindo, era magrinha, topzinha, tal, novinha. Não tinha entendimento. Então, assim, hoje, por exemplo, se eu cometer um erro desse, eu acredito que sim, o Senhor vai se entristecer comigo. Porque o entendimento que eu tenho. Exatamente. E eu acho que o que falta nas irmãs hoje, as mulheres, né? Não só nas irmãs, mas você também não tá vestida de acordo com o local, é a falta, tipo, do entendimento. E eu acho que também, Gé, é negligência. Sabe assim? Por quê? Claro que os tempos mudaram. Às vezes eu falo, às vezes eu sou meia dura, né? As irmãs falam, ai, Linda, às vezes eu tenho até medo de você. Aí eu falo, irmã, sabe qual que é a questão?
Eu entendo que tem pessoas que a orientação não chega até elas. Não chega. Tem pessoas que não têm internet. Tem pessoas que moram no interior do interior do interior, né? E que aquele trabalhar é o Espírito Santo que faz. E até a pessoa tem um entendimento que é o Espírito Santo que tá falando. Ela demora. E é verdade. Mas tem muita mulher que ela passa 3, 4, 5 horas vendo como faz um delineado de gatinho. Ela passa. Ela treina um mês para fazer o delineado de gatinho. E não tem a coragem de fazer uma pesquisa. Não tem. Então, às vezes é negligência, às vezes é falta de entendimento, como era o seu caso. Sim, muitas meninas novas convertidas vêm e falam assim: Aline, eu acabei de vir para a igreja, o que eu faço? Eu não gosto de usar saia, eu não gosto de usar roupa midi. Elas precisam de uma orientação, precisam saberem os princípios básicos para a imagem da mulher cristã. Olha, é feminilidade, E é aquilo ser decência. desconstruído, né? Aquela cultura errada ser Exatamente, desconstruída. exatamente. E demora um pouco para esse processo de libertação acontecer, e demora um pouco até para a gente se encontrar. A gente falou sobre isso ainda há pouco. Então, por exemplo, você vem do mundo com uma moda completamente indecente, vulgar. Aí você vem para a igreja, a primeira coisa você transforma aquela vulgaridade em outra, porque aconteceu comigo. Então, lá fora eu usava muita costas peladas, shortinho curtinho, mas você vem pra igreja, você põe um vestidinho a vácuo que vai ficar parecido com o que você usava. Porque também não tinha instrução. Aí até você, entender que provoca, que não convém. A gente vai pra Corinthians de novo, não convém, não é legal. Exatamente, demora. Ó, teve uma vez que eu fui num casamento, eu era novinha. E eu fui, não era, na realidade eu era toda mano. Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, eu vou ficar feminina. Feminina, sim. Eu comecei a, tipo, gente, eu nunca tinha usado um vestido na minha vida. E aí eu fui lá, comprei um vestido pra mim nesse casamento. Aí uma irmã chegou em mim e falou assim, olha, uma mulher de Deus não usa um vestido na igreja, enfim. Não usa um vestido igual você tá usando e usa as costas de fora. Eu falei assim, nossa, Deus, eu tô aqui tentando ser feminina. Ai, meu Deus. A coisa certa falar do jeito errado. Ela foi muito bruta, mas eu acho que rolou um ciúmes. Sim, não normalmente tava, tipo, tecnicamente não tava vulgar. Sim, tava legal. Sim, mas eu acho que rolou um ciúmes da parte dela, enfim. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que... Aí eu fui entendendo, tipo, eu acho que, por mais que eu estava num ambiente de festa, né, eu acho que talvez eu, já por ser crente, não dá. Eu acho que a feminilidade, ela tem um limite. Limite. E o excesso de feminilidade, ele vai passando para a sensualidade que pula para a vulgaridade. Concordo. Então, as mulheres ultra femininas, elas já são mais sensuais. É uma linha muito complicada. Sim, muito. Tem que ter muito cuidado. É verdade. E a nossa sensualidade, ela é natural. Nós somos sensuais naturalmente para atrair o sexo oposto, né? Só que ela precisa ter equilíbrio, né? Então, eu não posso colocar isso para fora, né? Expor esse corpo de maneira inadequada, mas eu não tenho como falar que a roupa A, B ou C é certa, né? Então, para as meninas, eu já quero deixar para as meninas novas convertidas, as meninas que têm dificuldade, se posiciona diante do espelho, pergunte ao Espírito Santo, note como estão as zonas de atenção, todo mundo já sabe como é, esse colo, bumbum, né? A parte da frente, as coxas, isso está muito exposto. E o mais importante, examine o coração. Quando você coloca uma roupa, se você está com o objetivo de provocar, você precisa orar. Sim. Você não vai ser apedrejada por isso, mas é você quem tem que falar, meu Deus, eu preciso melhorar. Vamos melhorar, a gente precisa crescer. Você sabe um negócio que, assim, não era para eu ter prestado atenção, mas não tem como eu não ter prestado atenção. Na verdade, nem foi o meu esposo quem percebeu. Fui eu mesmo, porque eu bati o olho e falei, Senhor, não tô vendo isso. Calcinha. Complicado. Gente, você tá na igreja. Tudo bem, você vai sair de lá, você vai sair com seu esposo, ou você vai voltar pra casa, você já tá na intenção de pegar ele e, assim, enfim, detonar. Mas espera chegar em casa, aí você troca de roupa, aí você põe uma roupa, uma calcinha sensual, e você mostra pro seu marido. Sim. Mas você tá num lugar que é santo. Sim. Pô, uma calcinha fio dental pra igreja? Não dá, não rola. Sem contar que, é forte isso, mas tem relatos de mulheres que, para não marcar no vestido a vácuo, elas não usam.
Não. Isso eu tô falando de crente, viu, gente? Não. Eu não tô... No mundo isso aí é normal, né? Sair pro rolê sem é normal. Agora, na igreja, isso é muito sério. Isso tá revelando uma condição impura do coração. Então, quando eu visto uma roupa, é como eu disse, roupa não salva, roupa não condena, roupa fala. Então, quando eu vou com uma calcinha fio dental, com uma roupa que mostre que ela é do jeito que é, eu tô dizendo muitas coisas. E cada pessoa vai fazer uma leitura. Mas o que a gente precisa pensar ainda mais, o Espírito Santo e o Senhor. Será que eu tô preocupada mesmo com vida eterna, com santificação, né? Será que eu tô preocupada mesmo com tudo isso? Existem mulheres, mais uma vez, que não têm informação, mas ninguém me convence. A maioria sabe o que tá fazendo. Sabe? A mulher, ela Sabe, sabe, é intencional. Pri. É intencional, é intencional. Eu sei quando eu coloco uma roupa, porque eu conheço a condição do meu coração, você sabe, a gente sabe. Pode ser que já aconteceu com a gente, que numa correria, a desatenção, a falta de preparo. Tempo de se trocar o dia em casa e foi direto. Exatamente, pode acontecer, ninguém é perfeito. Eu prego sobre isso, eu falo, mas várias vezes quando eu saio, eu falo, meu Deus, onde que eu vou com essa bagunça? Eu sou muito ligada com organização visual, sabe? E eu acho que reflete muito, por isso que eu ensino a questão das cores, eu até trouxe cartela para vocês. Por isso que eu ensino a questão das cores, do equilíbrio, da ordem, porque eu acho que aponta muito para Deus, né? Então, quando eu tô com um visual completamente desequilibrado, desconectado, nada conversa com nada, é isso que a gente tem que aprender. Que cor fica legal, como harmonizar, como equilibrar, como, né, me sentir bem usando cores. E aí, quando eu fico toda bagunçada, vai refletir essa bagunça. Total. Né? Então, assim, se o meu visual tá bagunçado, o que eu tô comunicando? Você sabe que eu tava conflitando essa semana? Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga referente ao que o senhor estava me falando. Eu ouvi um relato de uma pastora que é de um ministério anterior meu, e ela falava que ela foi arrumar as coisas dos filhos dela. E aí, no momento em que ela terminou de arrumar, ela olhou e falou, nossa, ficou legal. Aí ela olhou de novo, e aí ela se lembrou de Deus. Quando a criação. Sim, ficou bom. E no momento em que ele olhou e falou, tá perfeito, tá bom, tá muito bom. Ele olhou e viu que era bom. Sim. Então não precisava de ajuste. Sim. E ela se lembrou disso, e ao mesmo tempo que ela falou isso, já me veio a reflexão de que, mudando agora, né, de sexo, falando dos homens. Por que os homens insistem em falar que é normal ser bagunceiro, ser desorganizado, largar a cueca num canto, largar a toalha em outro, se ele foi a primeira criação, né? Depois das coisas de Deus, o homem foi a criação de Deus primeiro. E ele criou o homem para que ele organizasse tudo aqui. Então, por que ele é desorganizado? Ele está seguindo a linha do raciocínio em que ele é imagem e semelhança de Deus? Ou de Caim e Abel? Sim. Faz sentido? Sim, faz, porque é muito sentido, né? Porque as nossas expressões externas, ela fala do que tá lá dentro, né? E Deus é um Deus extremamente organizado, extremamente. E algo que, falando disso que você falou, eu vou muito pro Brás, pro Bom Retiro, fazer compras, né, pra loja. No final do ano, o Brás estava um caos. Eu até falei com o pessoal da moçada, falei, vou até contar esse testemunho na igreja. Um caos. Você via a roupa pendurada pra todo lado, lixo no chão, aquele monte de gente gritando, um caos. E eu passei umas 2 semanas seguidas, indo quase todos os dias. E aí, quando chegou um dia, eu cheguei na minha casa. Quando eu entrei dentro de casa, o Espírito Santo falou assim pra mim, para. Eu parei. Ele olha. E eu comecei a olhar. Eu tava tão assim, né? Aí ele falou, olha. E eu olhava, eu falava, meu Deus. Presta atenção o que você tem assimilado no lugar que você tem ido. Tinha papel jogado no chão da minha casa, tinha roupa pendurada. E o Senhor falou comigo, aqui não é o Brás. Porque nós assimilamos, Pri, as coisas. É por isso que as mulheres andam nuas, é por isso que os homens são desorganizados, porque eles vão assimilando tudo que vem e vai engolindo. Vai. E o Senhor falou assim pra mim, era dia de culto. O Senhor falou, hoje você não vai, você vai organizar a sua casa. Aqui não tem caos. O Senhor não nos fez para viver no caos. Ele não habita na sujeira. Ele não habita na bagunça e no caos. O que a moda tem feito? Uma marca conhecida, o último São Paulo Fashion Week foi um caos. Isso é para nos assimilar ao caos, a viver no caos. E o Senhor não é um Deus de caos. O Senhor é um Deus reto, santo, organizado. E o Senhor me repreendeu duramente. Não é porque você vai lá naquele caos que você vai viver nesse caos, não.
Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente olha, com o que a gente alimenta, porque vai ficando normal. Não tem casa que você vai que é tudo jogado para os moradores, é normal. Não tem casa que você vai que o cheiro de cachorro é insuportável e a pessoa não sente. Assimilou. E não pode. Então, para a mulher cristã, para a imagem da mulher cristã, é assim, ó, se você me perguntar, Aline, qual é o primeiro princípio, primeiro de todos, decência. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não posso fazer um teste de coloração pessoal para saber quais as cores que ficam melhor para mim. Eu só compro em bazar, eu não posso comprar em loja de moda evangélica. O que eu faço? Vista-se decentemente. Decentemente. Depois, dignidade. Nada de roupa rasgada, roupa suja, não. Porque uma linha e uma agulha custa muito barato. Então você costura, você lava e você... Balenciaga não é bonito. Não é bonito. Você costura, lava e passa. Dignidade, decência. Depois, feminilidade. Não queira parecer homem. Tem muita mulher sofrendo. Por quê? Se você se veste como homem, você vai ser tratada como homem. E nós não fomos feitas para ser tratadas como homem. Então, quando você não expressa na sua imagem nada de feminilidade, quando você estiver carregando uma sacola pesada, não vem ninguém te ajudar. Por quê? Porque você já não é o macho, carrega você. É bem isso. Entende? Tá muito assim. Muito. Feminilidade. E depois, separação do mundo. A nossa imagem precisa ser separada. E essa separação, eu não tô falando da peça A, B ou C, tá? Nem tudo que lança na moda a mulher cristã deve usar. Precisa ter discernimento. Então, quanto mais essa peça de roupa apontar para o paganismo, ela deve ser evitada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é porque não deve usar, mas um exemplo. Uma calça disco, né? Aquela calça de couro de vinil, né? É uma moda bem mundana, né? Vai usar, equilibra muito bem para trazer outros elementos na imagem. Cobre até o quadril. Um camisão, entende? Não vai colocar uma calça de vinil com batom vermelho, a unha vermelha, porque você vai reforçando a mensagem do paganismo. Exatamente. Vai pintar a unha de vermelho, não é pecado, mas não fica reforçando. A unha enorme, aquele estilo silhueto que fala... Estileto, enorme, pontuda, parecendo garras, não é? Aí pinta de preto. Isso aponta para a divindade? Então é puro satanás, a gente sabe. Eu não falei nada. A gente sabe. Não, sabe o que eu fico imaginando? Como é que lava as partes íntimas? Como lava a louça, né, irmã? Não, a louça eu nem ligo não, porque a louça elas faz de qualquer jeito. Mas, gente, e outra coisa, cuidado. E precisa de pureza, né? Como eu transmito pureza andando toda de branco? Não. Sendo limpa, mantendo as unhas limpas, cabelo, pele, exatamente. Então, existem princípios que eles não dependem da condição financeira. Se fosse assim, nenhuma das nossas irmãs que tem essa dificuldade conseguiriam transmitir Cristo através da imagem. Então é possível, é o meu slogan lá, né, no Estilosa e Crente, vestir-se de si para a glória de Deus. Usa rosa, a gente gosta de rosa, usa rosa, não tem problema, mas a glória vai ser dele. Exato. É calça, é saia, é vestido, é decente, é feminino, tem dignidade, é para a glória dele. E ele deixou pra gente, Pri, ferramentas, ele nos deixou, mas basta que nós também fazemos o que tem que ser feito, dando lugar ao Espírito Santo. Espírito Santo, entra aqui no meu guarda-roupa. Como você disse que tá acontecendo, entra aqui, o que você tá achando? Isso tá legal? Olha, eu quero melhorar, como eu posso melhorar? Crescer na graça, crescer no conhecimento, tem que melhorar. Mas melhorar para a glória dele. Exato. Não para nossa exaltação, para nossa glória, porque eu. Que delícia. Dá para ficar falando até amanhã, né? Dá para falar mesmo. Você falou da modéstia e você falou também do preconceito. Sim, com a modéstia, né? Com a palavra modéstia, com o estilo de vida modesto. Porque quando a gente ouve... dá a entender que é uma moda antiquada, que é uma maneira de viver antiquada, ultrapassada, que a maioria das pessoas não se interessam pelo assunto, fala, eu odeio. Por quê? Se criou, principalmente na cultura brasileira, né? Durante muitos anos, as igrejas tradicionais, com esse padrão estético, né? Só de saia, cabelos muito longos. Então, as mulheres tiveram um padrão estético mais envelhecido, né? Um padrão estético que você olha e fala, não quero ser como ela.
Entende? Tem meninas que cresceram traumatizadas por terem que fazer educação física de saia jeans, por terem que frequentar um parque temático de saia. Então, criou, nas gerações que foram vindo, esse bloqueio por não... Eu jamais vou usar a roupa, né, que fulana usava. E esse preconceito se instalou no meio cristão, das mulheres, as mulheres, principalmente das nossas igrejas, serem taxadas como cafonas, né, que não sabem se vestir. E esse preconceito, até hoje já mudou muita coisa, mas ainda a gente precisa ter um caminho muito longo, né? E eu louvo a Deus por ter esse espaço em várias denominações para falar, como a gente falou, de que a modéstia não é uma peça de roupa, é um traço de caráter. Esqueçam essa coisa de uma aparência, uma fantasia. Não existe uma fantasia cristã. Existem pessoas cristãs que se vestem para a glória de Deus. E é por isso que eu bato na tecla que não há moda evangélica, no sentido de que não existe carro evangélico, culinária evangélica, não tem isso. Mas eu posso ser de qualquer denominação e me vestir para a glória de Deus. E o pior ainda é uma moda sensual, vulgar e trazer esse título, né? Como a moda evangélica. Então, qual é a denominação? É Bola de Neve, Quadrangular, Assembleia, Congregação, Brasil para Cristo, Ministério Livre, Igreja do Amor, não importa. O que a gente precisa entender é que a modéstia é uma escolha. Eu quero, Senhor, eu quero viver para a sua glória, eu quero ter essa humildade que é de coração. Porque quando os fariseus confrontavam Jesus falava para eles, por acaso quem fez o lado de fora não fez o lado de dentro? Vocês estão me questionando que eu não lavo a mão para comer, e vocês acham que eu não estou vendo o coração de vocês? Tá mais sujo do que Exatamente. Jesus falava, vocês não passam de sepulcros caiados, estão até bonitinho pelo lado de fora. Tô vendo, tão bonito, tão alinhado. Mas eu conheço o interno de vocês. E é por isso que ele sempre bateu de frente, porque é uma coisa nossa, do humano. Pegar esse lado de fora e achar que tá tudo bem. estético. Pega essa estética e tá tudo bem. E o Senhor fala, não, eu vou tratar com vocês de dentro pra fora. Comigo não tem essa. Você pode estar com a melhor roupa, você pode estar alinhado. E ele nunca disse pra não estar, mas ele disse que não adianta estar do lado de fora e não ser do lado de dentro. Um advogado, ele se veste como advogado porque ele é advogado. É característico, né? Exatamente. Então não adianta você pôr uma roupa de advogado e tentar ir numa audiência para defender alguém que você não vai conseguir. Então a roupa, ela é muito mais do que roupa. Sim. Ela vai sempre ser um transmissor de mensagem. E o ideal é nós alinharmos isso, saber o que estamos fazendo, saber o que estamos falando sem dizer nada. Então esse tabu, que modéstia é coisa de velho, modéstia é coisa de gente... Não, modéstia é humildade. Se humildade é coisa de velho, somos velhas. Né? Humildade, separação, santificação são atributos, são princípios eternos. Então, gente, e reais. Então, se a gente fala de humildade, a gente está falando de reino eterno. Precisa dessa humildade, primeiramente do lado de dentro. Mas é impossível, Pri, o seu lado de dentro não transbordar para o lado de fora, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, do lado de dentro eu sou, do lado de fora eu também sou e comunico aquilo que quero comunicar de forma intencional para a glória do Senhor. É isso. É assunto para mais de metro e eu quero saber, nas cores, Sim. se tem algo a transmitir para cada cor. Sim. As Tem cores têm um significado emocional e psicológico. Sim. Quando Deus cria, faz a sua criação, que ele coloca a cor em tudo, tem um motivo, né, para Deus escolher o céu azul, para escolher o verde presente na natureza de uma forma maior. E toda essa criação de Deus trouxe o significado. Então, por exemplo, o verde é a cor do equilíbrio. Então, você vê que a natureza é cheia de verde, né? A natureza representa o equilíbrio. Então, a partir das criações de Deus, a psicologia trouxe o significado para as cores. Então, por que o céu azul? O que é o azul? O azul é a cor favorita entre a população mundial, é a cor da confiança, é a cor da credibilidade, tudo a ver com o céu. Mas foi a partir das criações de Deus que as cores ganharam um significado. E eu também, quando Deus, né, passou a me colocar no universo das cores de uma maneira mais profunda, eu tenho até a minha hashtag, as meninas vão seguir, que é a Deus diz que combina, o Senhor passou a abrir a minha visão e olhar quem disse... eu trouxe até o círculo cromático para mostrar, nós temos vários tipos de combinações de cores, e quem disse que uma cor combina com a outra foi Deus, porque ele fez assim. Sim.
Então, a primeira combinação para o verde, por exemplo, é o vermelho. A gente vê muito, né, essa combinação, né, de verde com o vermelho, que é uma combinação complementar, duas cores opostas que se complementam. Sim. Então, tudo que une verde com vermelho é muito bonito, né, é muito equilibrado. E foi Deus quem fez assim. Foi Deus que não fez, por exemplo, nada comestível na cor azul. Nossa, que verdade, porque tem aquela frutinha. Tem o blueberry, né, mas Blueberry, é mais roxinho, ela é mais né? pra roxa do que pra Não azul. existe, Você enxerga ela azul, mas ela é roxa. Ela é roxa, é a cor mais rara que existe, o roxo, né? E o azul, ele não tem nada comestível. Então, quem quer fazer dieta, usa azul. Chegaram a falar, alguém, não me lembro quem, que o fruto proibido poderia ser azul. Azul. Poderia. Aham. Poderia. Eu já ouvi falar. Provavelmente, ele não era vermelho, porque é a cor que mais Sim, Ah, que mais é, existe na age no natureza, nosso, né? e a cor que mais age no nosso cérebro, nessa parte do paladar, é o vermelho. Então, provavelmente, Deus não faria isso com a gente, né? A fruta proibida ser vermelha, porque não precisava, a gente ia ter o É, a desejo. maçã. Isso, porque as cores, elas agem diretamente no nosso emocional e elas nos fazem fazer as coisas. Então, assim, quando você vê um prato, quando você vê uma casa, uma decoração, você pode ver que as cores é o primeiro estímulo que o nosso cérebro reconhece. Então, assim, provavelmente eu não vou lembrar de tudo que você falou, você não vai lembrar de tudo que eu falei, mas a gente vai lembrar de Távola de Rosa. Sim. Porque é o estímulo que mais fixa. E é o primeiro estímulo que o cérebro reconhece. Então, quando Deus cria as cores e nos deixa as cores como uma ferramenta natural de embelezamento, então tem tanta mulher que quer fazer tanta coisa e Deus já deixou as cores, né? As cores, elas foram criadas por Deus e é uma ferramenta comprovada que trabalha diretamente. Existe até tratamento com cores. Isso é verdade. Até a maquiagem, assim, que a gente usa, tem que ser uma repetição daquilo que já tem na gente, né? Exatamente. Então, a beleza do ser humano, ela é dividida nas estações, outono, inverno, primavera, verão. E essas estações falam muito sobre quem nós somos, né? E, além de tudo, a gente aprende a fazer esses equilíbrios, a repetir a beleza que já tem em nós. Então, a gente repete isso nas cores. A gente só usa o que está na cartela? Não. A gente vai aprendendo a brincar. Mas quando a gente descobre, é algo muito mágico, né, Gé? A Gé que já fez comigo a coloração. Então, você vê o quanto aquilo faz sentido. Aí você passa a entender, é por isso que eu gosto tanto disso. Sim. E aí tem aquelas cores que você não gostava e que você fala, como faz sentido agora, né? Porque são cores feitas para nós. Olha o cuidado de Deus, Pri, até nisso. Sim. Então o Senhor nos dá uma cartela de coloração pessoal. Ele fala, você fica linda com esse tom de rosa. Porque todas as cartelas têm todas as cores. Mas Sim. ele fala, você fica linda com esse tom de azul. Isso é o que faz sentido para sua beleza. Sim. Então, as cores, já passou da hora, né? Até de cair essa coisa de muitas mulheres, de, eu tenho vergonha, Deus não se agrada. Não, gente, Deus nos quer usando cores. Sim. Foi ele quem criou as cores. O que a gente precisa saber é equilibrar, porque ele equilibrou muito bem. E sair do preto Muito e branco. bem, né, gente? exatamente. Porque, Ô, Aline, você acha que, tipo assim, as cartelas ela também tem a ver com a personalidade? Elas têm a ver com a personalidade. Elas têm a ver muito mais com o seu propósito. Então, vou te dar um exemplo, Gé. A sua beleza, ela é mais impactante que a minha, tá? Então, eu e a Gé, nós temos belezas diferentes. Eu e a Pri temos belezas diferentes. Também uma beleza mais impactante que a minha. Eu tenho um contraste mais baixo, vocês têm um contraste mais alto. Quando eu tenho pessoas com essa beleza mais impactante, elas são pessoas mais impactantes. Então, a cartela, ela fala muito sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu falei para vocês sobre a beleza de Davi, né? Uma beleza ruiva, uma beleza rara. O que Deus fez na vida de Davi, ele não fez na vida de nenhum outro rei. Então, a beleza dele já apontava para o propósito dele. Não vou me aprofundar muito nisso, porque também é algo que eu tenho estudado muito. Mas já tenho tido muitas revelações pela palavra. Quando o Senhor fala de características físicas das pessoas, eu já consigo entender as pessoas mais suaves, as pessoas mais impactantes, aquelas pessoas que são mais aconchegantes. Eu sou uma pessoa mais aconchegante, a minha beleza é mais aconchegante. Então, assim, se a gente estiver na rua... Isso, verdade. Isso, e é gostoso, algo do tá, propósito. Se estiver na rua, eu e você, provavelmente as pessoas vão pedir as horas pra mim e não pra você. Porque a minha beleza já aponta pra isso, as minhas características físicas. E aí isso tem muito a ver com aquilo que Deus tem pra mim, de ser mais povão, de estar mais perto. Tem pessoas que Deus não chamou pra isso, que chamou pessoas pra elas estarem mais
afastadas, mais isoladas, e tem a ver com o propósito delas. Então isso é incrível. Fazem uns 3 meses que eu tenho estudado sobre as belezas dos personagens bíblicos, sobre a beleza de Jesus, porque a beleza de Jesus era uma beleza aconchegante. Provavelmente ele era de uma estação de outono, que as belezas mais impactantes, elas afastam um pouco. Então as pessoas têm um pouco de medo de se aproximar. Eu acho que Jesus nasceu dia 21 de outubro. Então é fantástico esse universo, né? De como Deus, tudo que ele fez intencional, ele planejou para fazer. Então ele nos deu essas características porque ele quis nos dar. Então não foi um acidente. Você nasceu com esse contraste, com essa cor de cabelo, com essa cor de pele, acidentalmente não. Porque quando você vai fechando tudo, eu fico, meu Deus. Dá até medo, sabe? Quando eu vou estudando, eu falo, meu Deus. Você vai descobrindo. Você pega uma cartela e você começa a ver o quanto isso faz sentido. O quanto foi ele mesmo quem criou, o quanto ele mesmo determinou que fosse assim. Sim. E as cores vêm para isso, para somar, né? Para nos embelezar, para equilibrar. Você já imaginou se Deus tivesse feito tudo preto e branco, né? Que sem graça, né? Tudo neutro, Sentido, tudo né? acromático. E a partir de tudo que ele fez, o homem aperfeiçoou. Né, a coloração pessoal, ela era usada muito mais no cinema, né, na TV, e aí chegou para nós, né, então quando a gente vê as pessoas na TV, elas são muito bonitas, que na verdade elas têm muito equilíbrio, então elas usam as cores que são da cartela delas, elas usam as modelagens que valorizam o biotipo delas, e a gente vai aprendendo sobre isso, e aí aquilo que, por exemplo, que era um super problema para mim, que era o sobrepeso, não consigo me vestir, não consigo me arrumar, já não é mais um problema hoje. Porque eu sei as cores que me valorizam, eu sei as modelagens, eu sei equilibrar. Se estiver sobrando em um lugar, eu sei equilibrar em outro. Sim. Né? Aí eu penso até isso, falo, meu Deus, agora é até difícil emagrecer, porque as roupas que põe fica boa. E porque e qual que é o defeito que você enxergava não existe mais, porque não é um defeito. Exatamente. Não é um problema. Exatamente. Aí você aprende. Eu vejo irmãs assim que têm um super potencial. Eu falo, meu, aquela irmã tem um potencial de beleza, mas ela tá escondida, ela tá se escondendo, ela não quer. E não tem... A grande maioria tem muito potencial para explorar, sabe? Às vezes uma cor, um modelo diferente vai explorar essa beleza. Então a coloração pessoal, a gente faz esse teste justamente para isso, para te mostrar que existem muitas possibilidades. Você fica no preto se você quiser. Sim. Preto não é cor, é ausência de cor. E aí tem cores que vão valorizar você e que você vai se conectar com a cor de forma emocional. Emocional, você vai se sentir bem, Sim. se sentir cuidada, amada, vai se olhar no espelho e falar, uau, tô gatíssima, Pele iluminadíssima. Rosadinho na bochecha, ameniza mancha, olheira, e tudo isso para a glória de Deus, para você levantar a cabeça. Eu tenho uma cliente que ela louva na igreja, né? Ela trabalhava na igreja, mas ela se sentia tipo a pior de todas. Toda oportunidade que dava pra ela, ela falava, eu não quero, eu não vou, isso não é pra mim. O tal do abandono, da culpa, do não merecimento. E aí, uma amiga dela me apresentou e falou, segue a Aline, ela é gordinha que nem você, ela dá umas dicas legais. E ela começou. Gente, ela renasceu pra glória de Deus. Porque ela falou que todas as roupas que ela colocava, ela não se sentia bem. Mas qual era a questão? Ela ia buscar roupas que não era para o corpo dela. Não dá, a roupa da Pri não veste o corpo da Aline. Não e dá. na história da moda. Exatamente, eu quero usar o que tá em alta, eu quero usar o que tá na moda. Então a sua roupa, Pri, não é pra Aline, porque a Pri não é a Aline. As suas necessidades são diferentes, o seu estilo é diferente. O que é da Aline, o que é da Pri é da Pri. E aí ela passou a usar as roupas, ela tem bastante voluminho na barriga, e ela falava que todo lugar que ela ia, o pessoal, você tá grávida, isso é constrangedor. E não ficar perguntando se os outros tá grávida. Porque... Ela fala, e quem tem corpo gordo tem barriga gorda. Só se fez lipo ou cirurgia, né? É muito constrangedor. E aí, ela começou a usar vestidinhos com leve marcação na cintura, mais fluidinhos, e ela falou que ela renasceu, passou a trabalhar na obra. Então, é esse o objetivo. É tirar essas mulheres desse casulo, desse padrão. Só serve se for assim. Só serve se for assado. Só serve se não tiver barriga. Sim. Só serve se for essa cor de pele. Não. O Senhor nos chamou neste tempo desta forma.
Vamos melhorar? Vamos. Eu tenho vontade, às vezes, eu nunca fiz procedimento, sabe? Mas eu tenho vontade, às vezes, de dar uma levantadinha. Ai, gente, você vai levantar o quê? Pelo amor de Deus. Não, dá vontade, assim, que a gente, né, vai passando tempo, mas eu olho e falo assim... Espelho em ovo, amor, que tua pele é maravilhosa. Isso é verdade, obrigada. É uma herança genética. Glória a Deus. Aí a gente sua vê vida. que, né, quer, né? Mas eu falo, não, Senhor, vamos deixar as coisas acontecerem, até mesmo porque o tempo passa depressa, a gente já tem tanta coisa pra fazer, e você vai inventar mais coisa, né? E o Senhor é glorificado, aprender, se reconhecer, saber o que é pra você e o que não é. Nem tudo é pra gente. Tem várias peças de roupas que eu acho maravilhosas, eu faço compra, eu falo, nossa, que linda, mas não dá pra gente. E tem que abrir mão ali, né? Tem que uma coisinha ou outra falar, ó, eu tô abrindo mão, né? Exato. Eu tô deixando de lado por amor ao Senhor, por amor ao meu irmão, né? Por amor a mim, porque eu tô me preservando. Porque a modéstia, pra ela não é privação, ela é proteção. Ela não tá te privando, ela tá te protegendo. Exato. E na era atual, as mulheres não querem proteção. Elas não querem até um certo ponto. Porque, na verdade, nós somos feitas para ser protegidas. Então, todas nós necessitamos de proteção. Exato. E as cores vêm eu falo que as cores, elas são o tapete e a cortina. A gente limpa a casa, né? Aí a gente joga um perfuminho, põe tapete, põe cortina. Então, é aquele embelezamento, né? E nós gostamos, Sim. precisamos Sim. aprender, nos vestir, nos sentirmos bem, para fazer o que tem que ser feito. Porque se toda hora você ficar, ai, não vou porque tô gorda. Ai, não vou porque tô magra. Ai, não vou por causa disso. Ai, não vou... E é tudo coisa estética. Então, Exato. aprende, desenvolve e vai. E cumpre o ID do Senhor. Sim. Serve ao Senhor com alegria. Não se sente do lado do seu esposo, porque a mulher que ela não se cuida é um problema. Todo lugar que ela vai, ela tem ciúme do marido, até das crianças. É incrível. É real. Amarga, exatamente. Amarga. Amargura. Aí tudo arremete ao peso. As meninas que me assistem, eu sinto te dizer, se tudo pra você é o peso é o seu ídolo. Onde está seu coração, está seu tesouro. Se você vai ser feliz só quando você emagrecer, você não vai ser feliz. Você não vai ser. Sim. Então, se isso te impede, se tudo... Eu era assim, tudo era por causa do peso, é porque eu tô engordando. O senhor falou, onde está seu coração? Isso é uma idolatria na sua vida, se liberta disso. Pra você que tá nos vendo, né, que tá aqui, graças a Deus, nos acompanhando até agora, eu peço que você faça um comentário ou deixe a sua pergunta, que a Aline depois, com calma, Sim, vai estar vou, respondendo. com muito carinho. Vai estar entrando em contato também. Entra em contato através do Instagram dela. Estilosa e crente. Estilosa e Crente, que ela também vai te receber com muito amor e carinho, né, Aline? Vai, Tem foi clareza disso. maravilhoso. Eu acho que eu vou voltar nesse cuscuz, Claro viu? que vai. Vou voltar nesse cuscuz pra comer cuscuz. E as portas estão abertas, sabe, Pri, Sim. pra você, pras meninas. Em breve, eu creio, você diz amém, que eu também vou ter meu podcast. Com certeza, em nome de Jesus, profetizo. E eu tenho certeza que é um novo tempo, que o Senhor tem levantado mulheres que não estão preocupadas só com o lado de fora. Sim. Nós estamos preocupadas tem primeiro que com o começar lado por de dentro. dentro. E o lado de fora é uma consequência. E eu sempre digo, se Jesus disser que eu não vou emagrecer, não é porque eu sou glutona, porque eu não sou. Uhum. Se ele disser, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo a obra dele, eu vou continuar me amando, servindo minha casa, Não servindo é esse minha o família. propósito. Exatamente. É o meu desejo, independente de qualquer coisa, é alcançar mulheres, falar das verdades que quase ninguém fala, Sim. né? Com amor, eu tenho aprendido muito isso, né? Com amor, ensinar, ajudar, para que o nome do Senhor seja glorificado, que nós não venhamos nos amoldar ao padrão deste mundo. Exato. E eu quero deixar uma palavra Por favor. para nós. Nós estamos caminhando, infelizmente, né? Para o fim. Eu falei para ela, eu falo bem, Sim. falar. E como eu gosto disso, Aline. Sou grata pela vida dos irmãos que vêm aqui e falam muito. Ah, é bom isso. Eu A gente aprende, né? Eu vou ler aqui em Romanos 12. É uma palavra que vem me acompanhar, está me acompanhando há muito tempo. Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, né? Mas a Bíblia fala assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu quero te dizer, mude a sua mentalidade. Sim. A mente é o mesmo que o coração. Psique, a mente, é a nossa mente que precisa ser mudada. Nós não podemos ceder, não podemos nos amoldar, nem do lado de fora e nem do lado de dentro. O reino, ele é primeiramente do lado de dentro, se expressa do lado de fora. Mas nós precisamos lutar, Pri, não vamos ceder. Tá todo mundo falando, tire a roupa, né?
fique seminua, nós não vamos ceder. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele foi criado para a glória de Deus. Não vamos nos amoldar aos padrões, não vamos ceder, mas vamos renovar aqui, como esse podcast. Esse podcast é uma bênção na vida das mulheres e vai alcançar muita gente. Amém. Não vamos ceder, vamos nos unir em força para a glória do Senhor Jesus, para não nos conformar com este mundo, porque as coisas vão só piorar, mas nós não podemos nos conformar. Vamos renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, porque isso aqui, Pri, é desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com toda certeza. Então, esse é o tempo que o Senhor preparou. Então, aqui nós estamos desfrutando dessa vontade. É para 1, é para 100, é para 1000, não importa. É essa a vontade do Senhor, para a glória dele. Eu agradeço muito, muito obrigada. Muito Eu obrigada. que por estar agradeço aqui. por esse tempo. Você é linda, Amém. maravilhosa. Muito obrigada mesmo Amém. por ter aceitado o nosso convite, por Amém. estar aqui dividindo conosco, né, toda a sua sabedoria. Amém. E espero que volte realmente. Amém. Vamos Se marcar tiver o muito, cuscuz. vou fazer agora uma propaganda. Se tiver muito compartilhamento, muita curtida, muito comentário, eu volto. Se não É tiver, isso aí. Vamos lá, vamos bater quantos? Vamos bater quantos? 500. Meta. Eu vou Glória a colocar Deus, 500. recebo. Recebe, vamos bater, em nome de Jesus. Vamos sim. Gente, por hoje é só. Agradeço grandemente a presença de vocês até aqui conosco. Peço que, de novo, se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Fale aqui como Amém. o que você achou, né, do nosso tempo gostoso aqui, Sim. juntas, falando de coisas maravilhosas, inclusive do nosso Deus. E uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias é que os nossos joelhos, eles precisam ser dobrados. Há algo acontecendo lá em cima muito maior do que aqui embaixo. E se os nossos joelhos não estiverem dobrados, a coisa vai ficar muito feia, muito pior do que a gente já tá vendo. Então, dobre os seus joelhos. Ah, mas eu oro de qualquer forma. Dobre os seus joelhos. É isso, gente. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E até mais um Eu amei o episódio. Guaraná. Guaraná. Guaranão. Cajuína. Cajuína, gente. É uma delícia. De lá da terrinha dela, eu amei. É maravilhoso. Muito São bom. Geraldo nos patrocine. Muito bom. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo. Deus abençoe.